Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Hoje vai ser o último episódio dessa primeira parte. A gente vai fazer uma pausa depois disso. Desconjuração é um RPG, ou seja, um jogo de interpretação, onde eu e os meus amigos a gente se junta pra contar uma história. Eu sou o narrador dessa história, eu crio todos os personagens, a narrativa, os inimigos, e os meus amigos são os protagonistas dessa história. Eles são os personagens principais que definem o rumo e as escolhas que essa história vai tomando. E hoje, eu não sei se é a primeira vez, mas faz muito tempo que eu não vejo todo mundo junto desse jeito. Olá! Muito boa noite, gente. Olá! Vocês estão bem? Muito boa noite. Fala, galerinha, beleza? Saudades. Tô empolgado pra sessão de hoje. Boa noite. Vai ser, a gente vai, só pra deixar claro, a gente vai fazer uma pequena pausa de algumas semanas depois de hoje pra aproveitar o fim do ano. Eu sei que algumas pessoas vão passar com a família, eu vou passar aqui sozinho em São Paulo, mas enfim, pra vocês também terem um tempo pra descansar. Então a gente vai voltar dessa pausa muito em breve, e durante esse período de pausa a gente vai anunciar a data, não temos uma data específica ainda, mas quando voltar a gente vai avisar. Dito isso, como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Vocês estão preparados? Melhor agora, pra cara. última sessão do ano? Mano, eu tô que tá careca! Hoje eu tô meio esquentadinho, mano. Vai mal. Muito cedo ainda, mano. Ai, meu Deus. Perfeito. Nervosa. Pegando fogo, né, calango? Então, se ninguém mais tem nenhum aviso a dar, vamos nessa que hoje eu tô empolgado pro último episódio do ano. Você tá empolgado, Ferrou? Desconjuração. Vamos nessa. Alguém vai... Seguinte, no começo do dia 31 de outubro, no Halloween, vocês se juntaram na base da Ordo Realitas para uma missão: encontrar a agente desaparecida Elizabeth Weber e o seu ajudante Gustavo Domer. Ao descobrirem que ela tinha sido levada por um culto até um orfanato, vocês foram obrigados a trazer com vocês um ocultista que estava preso dentro da base da Ordem, o Dante. Lá nesse orfanato vocês encontraram os misteriosos Scriptas, um grupo que parecia idolatrar alguém chamado Kian. Todos eles tinham inúmeras tatuagens ao redor do corpo, e com eles vocês também encontraram os Existidos, pessoas que eram praticamente semi-mortas, completamente tatuadas com texto também ao redor do corpo delas. Depois de uma série de desafios confusos, vocês finalmente encontraram a Elizabeth Weber, mas vocês foram forçados a derrotar várias criaturas horríveis para conseguir sair do orfanato. E quando vocês estavam prestes a sair, vocês se depararam com o que parecia ser o líder desses Scriptas, o Gal. Um homem que usava uma venda nos olhos e que trazia acorrentado com ele 3 humanoides, 2 que estavam extremamente transformados, e um homem a quem ele se referia como Kian. Completamente rendidos e paralisados perante um poder muito superior ao de vocês, o Gal assassinou Elizabeth com a espada do Joey na frente de todos. E com um sorriso no rosto, ele ordenou para que vocês fossem levados de volta à prisão. Eu quero que vocês me digam, um por vez, como vocês reagiram enquanto eram levados completamente sem poder, completamente indefesos para essa prisão. Começando pela atriz. Eu não resisti muito, eu só não quis que encostassem em mim. Eu disse que ia ir pra lá desde que eles não tentassem nada à força. Arthur? Eu chorei pra caralho quando aconteceu e só aceitei, mano. Tô chorando e sendo levado. Eu tô desolado. Joey?
O Joey tentou resistir bastante, tava completamente fora de si, então ele tentou se debater o máximo possível, tentou dar cotovelada em quem segurou ele, soco e gritava e sofria demais pelo que tinha acontecido com a Alice. E Dante? Eu fiquei encarando o Kion o tempo todo. E Kaiser? Como você reagiu? Putz, eu nem reagi, mano. Eu aceitei, eu tava sentindo muita dor ainda. Eu parecia meio que ter me conformado. Um olhar bem, assim, acho que eu nunca tive um olhar tão sem sal na minha vida, enquanto eu tava indo pra cela. Enquanto você tava na cela, você ainda tava bem ferido, apesar das suas cicatrizes terem sido curadas por um ritual. Você colocou o seu casaco ao contrário, porque ele tava bem queimado do outro lado, cheio de sangue. E você colocou algumas bandagens, mudando um pouco o seu visual, nessas horas que vocês ficaram presas. Durante essas horas, o Kaiser ficou um pouco mais isolado do que os outros nas celas. Vocês conseguiam escutar alguns scriptas conversando, alguns resistidos, e alguma coisa estava acontecendo enquanto vocês estavam presos, mas vocês não sabiam o que. Os prisioneiros que vocês estavam levando com vocês não foram presos com vocês e foram levados em caminhões. Vocês escutaram vários caminhões indo e voltando diversas vezes nessas horas que vocês ficaram presas. Vocês 4 aqui de baixo conseguem conversar com relativa normalidade, mas o Kaiser tá bem isolado. O Joey se mantém ali entre as duas camas, sentado no chão, só olhando pra cela. Depois do choque inicial, ele conseguiu ficar mais quieto, mais reflexivo e quase sem esperança de que alguma coisa, de que eles conseguiriam sair dali vivos, mas ainda assim com um desejo muito incontrolável de matar o máximo de ocultistas ali possível. Ele não falou nada com ninguém. Ok. Algum de vocês conversou? Todos ficaram em silêncio. O Dante ficou completamente em silêncio. Eu fiquei chorando o tempo todo. O Arthur tá sentado aqui nessa parte da cela aqui, chorando, e ele, tipo... Isso foi um gatilho, né? Né, mano? Tipo, pegou toda a tristeza e tá chorando. É isso. O Kaiser... Beatriz vai estar sentada no chão, na grade, bem próxima, dando uma olhada no que o Dante tá fazendo ali a todo momento. A gente tem, inclusive, preparado para essa sessão, a gente tem algumas das fotos que tinham sido retiradas, né? As imagens que o Kaiser tirou com a Polaroid dele no orfanato. Que estão lá na entrada. Lá na parte exterior, na van. E Kaiser, quando você tá olhando as fotos, você percebe que as outras fotos mudaram ainda mais. Tem algo ainda mais diferente nelas. E quando você vai olhando as outras fotos, você pega a foto da Liz, que tinha sido tirada há pouco, e você começa a ver em tempo real a boca dela desaparecendo, o nariz dela sendo consumido e os olhos dela desaparecendo na sua frente. O mesmo acontece com a outra foto, que também estava sem a boca. Ela vai lentamente sendo consumida na frente dos seus olhos. Eu quero que você faça um teste de sanidade pra mim, por favor. Fracasso. Você toma 6 pontos de sanidade ao presenciar essa cena. Como você reage a isso? Cara, eu ainda tô com o olhar mais sem sal que eu já tive em toda a minha vida. Eu posso ter pedido pro pessoal que me trouxe aqui pra eu ficar com meu maço de cigarro e meu isqueiro? Eles ignoraram você completamente, eles tiraram tudo de você. Tá, Ele só ficou com as fotos que estavam na sua roupa. Eu pego uma das fotos, a foto do Arthur e da Beatriz na van, e rasgo ela em vários pedacinhos, o máximo que eu conseguir. Você tá tremendo, chorando, como você tá reagindo a isso? Eu tô com o olhar sem sal. Parece que se alguém me olhasse de fora, não ia perceber nem que eu tô vivo ou que eu tenho sentimento, assim. Eu tô
Eu quero olhar e rasgar nos mais pequenininhos pedacinhos. Você, no meio desse momento de nervosismo e ansiedade, você tá rasgando essa foto e você ouve vindo da frente da sua cela. As suas lembranças estão sendo devoradas, não estão? E quando você olha pra cima, você vê um homem muito forte, parcialmente sem camisa, usando um capuz e os olhos claros. E você reconhece instantaneamente como o Bruno. Ele abre a porta e entra na sua cela. E fecha a porta. E aí? Quanto tempo, hein? O que você veio fazer aqui, César? Você não sabia que eu ia aparecer? Eu sabia que eu ia te encontrar mais cedo ou mais tarde. Olha dos meus olhos. Eu olho. Ele se aproxima lentamente, se abaixa. César, eu fiquei cego, mas foi uma escolha para eu poder enxergar. Isso tudo é muito mais forte, isso é muito maior do que vocês imaginam. Você é fraco, César. Vocês todos são fracos demais para parar a gente. Eu Você quero não tem correr pra chance. cima dele. Eu quero correr pra cima dele e pegar na gola do capuz dele. E tentar levar contra a cela. Pode fazer um teste de força. Bom, Você vai pra cima dele, você segura ele, mas ele resiste. Você dá um empurrão bom, assim, você tá com raiva, mas ele segura e ele tá olhando pra você com um olhar vazio. Você percebe que os olhos dele, do Bruno, seu amigo de infância, não são escuros como eram. Eles estão claros e esbranquiçados. O que vocês pensam que estão fazendo? o que você pensa que você tá fazendo? Você vai me matar aqui, é isso? Ele olha pra você no fundo dos seus olhos, apesar de você saber que ele não tá vendo o fundo dos seus olhos, você sabe que ele tá enxergando eles. Kian sabe, César. A desconjuração era sobre encontrar os marcados. Não eram vocês que queriam descobrir sobre a desconjuração. A desconjuração queria descobrir sobre vocês. E agora é tarde demais. Ele te empurra um pouco assim, ele não faz brutalmente, ele só tira seu braço e ele é bem forte, ele é bem mais forte que você. Existem atualmente entidades vazando para essa realidade que estão muito além do que já foi visto antes. Vocês precisam ficar mais fortes se vocês quiserem ter sequer uma chance contra a gente ou contra elas. Quando você é empurrado para trás, você percebe dentre as barras da porta aquele olho te observando. E eu vou pedir pra você fazer outro teste de sanidade. Sucesso. Nice, ok. Você consegue, você não perde sanidade, mas você se assusta com o fato de ter aquele olho grande e amarelo com veias saltadas e com as pupilas duplicadas. Ela se separa e chora uma lágrima, tremendo. Ele olha pros seus olhos enquanto você olha para trás dele. Você tá sendo observado também, não tá? Talvez esse que te observa, a resposta pra isso talvez já possa estar escondida com você, César. Ele se vira e olha pra porta. O outro lado. Existe esse rumor espalhado por todos os ocultistas sobre essa dimensão impossível, com essas entidades indescritíveis e motivações malucas. Quem sequer começou com esses rumores, afinal de contas? Como alguém saberia disso? Quanto disso é verdade? Ele vira pra você mais uma vez e você percebe que ele tá com a mão fechada.
e ele puxa sua mão. Você deixa? Ele tá Não. com uma mão fechada e ele puxa com a outra. Não, eu tiro. Você fazendo? puxa a mão e ele abre. E ele abre a mão e te mostra. Tem um peão de xadrez preto. Ele espera você pegar. Eu dou um tapa. O peão cai Não, no chão. peço. O que aconteceu com você, mano? O que aconteceu com o Bruno Gentil que eu conheci uma vez? Não é minha função de contar isso agora, Kaiser. César. Desculpa. Ele se vira, ele abre a porta. Você sabia que o Leonardo Gomes foi adotado uma vez? E ele sai da sala e fecha. E você vê ele caminhando. E ele não olha pra trás. Eu chego perto da grade, seguro na grade. Você vai se arrepender disso, Bruno. E eu vou fazer você engolir tudo que você tá me dizendo um dia. Ele sai andando, caminhando. E você vê ele desaparecendo na escuridão. Vocês conseguem ouvir só o César gritando do fim do corredor. O Arthur limpa as lágrimas, então, vem correndo aqui pra grade. Você tá bem, Kaiser? Kaiser? Eu nem respondo, eu viro e sento na cama. Kaiser! Você passa por aquele peão de xadrez jogado no canto da sala e senta na cama. Vocês, de repente, não parecem escutar mais nada vindo do andar de vocês. Algumas horas se passam. O que vocês fazem nesse tempo? Tô chorando. O Kaiser não me respondeu, eu sentei e chorei de novo. Eu eventualmente fiquei encarando o peão e depois de algumas horas resistindo, eu peguei e guardei comigo. Ok. O Joey continua sentado entre as camas ali, olhando a grade e meditando o máximo que ele consegue, apesar da circunstância. Algumas horas se passam. Talvez 10, 12 horas. Vocês não sabem. Talvez até mais. De repente, vocês começam a escutar passos de pessoas vindo em direção a vocês no corredor. E logo de cara, Kaiser, você vê dois rostos familiares. Você vê a Erin e o Luciano caminhando pelo corredor e chegando em direção a você com as armas empunhadas. Que porra tá acontecendo aqui? Por que vocês estão presos? Ah, Luciano, não, desculpa, o Fernando, eu falei errado o nome. Eles me reconhecem? Não, agora é o Luciano. Não, desculpa, é que não tem como, Agora é o não tem como ter sido o Luciano, é o Fernando. Não teve nada que trouxe o Luciano à tona. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão presos? Eles me reconhecem? Vocês veem o Kaiser pela primeira vez com o rosto completamente queimado. Vocês conseguem reconhecer pelas roupas que talvez seja ele, mas ele tá muito diferente do do Kaiser que vocês conheceram na base. Gente. Eu quero. Eu meio que passo reto do Kaiser e eu quero descer. Pra ver se eu. Gente. Eu Gente. me aproximo da grade onde tá a Erin. E aí? Suave? Você tá bem? Sim, tô bem. Erin, até pra você que você tá me acostumado a ver com o meu olhar sensal, esse é o olhar mais sensal que você já viu na sua vida, assim. É até meio amedrontador. Eu nem pareço que tô respirando direito. Kaiser, é você? Sim. O resto do pessoal tá nas outras celas. O que aconteceu contigo, cara? Eu viro de costas e sento na cama. Aguenta aí, a gente vai tirar vocês daí. Eu vou Enquanto ela descendo. tava conversando com o Kaiser, eu venho aqui na cela onde tá o Arthur. Arthur? Fear? Eu levanto e chego aqui pertinho da grade.
Eu respondo da Você sala tá do bem? lado também. Fê? Eu tento abrir a cela. A cela tá fechada. Você não consegue. A última vez eu achei a chave naquela sala ali no fundo do corredor. Uma dúvida, mestre. Eu tava com as chaves na roupa. Eles tiraram da minha roupa Sim. também. As chaves das celas. Sim, com certeza. Eles tiraram tudo de vocês, Todos os itens. Tá todo mundo aqui, eu começo a virar assim, olhar o Guys? Joey. Todo mundo Vocês que tão você bem? conhece. Eu viro. Tenta tirar a gente daqui logo. Onde tá a chave? Que você tinha Pra lá, falado? ó. Eu aponto pra essa direção aqui. Erin, o que vocês estão fazendo aqui? Como vocês encontraram a gente? Olha, longa história. Longa história. Eu não sei direito, mas a gente conseguiu achar um mapa com o endereço daqui. Muita coisa aconteceu. Vocês precisam sair daqui. Vocês precisam sair A daqui e gente buscar vai- reforços. Não, a gente vai só vai tirar sair vocês daqui com daqui. vocês. Vocês conseguiram Exatamente. subir aqui sem encontrar ninguém? Ah, eles saíram. Tá certo. Não tinha nada. A gente não tinha... Calma aí, o que aconteceu? Eu acho Tem que a gente muitas pode pessoas conversar aqui. depois, né, Fer? Não, Vamos tentar tirar gente, eles daqui? Calma, Erin, eu quero entender porque eles falando que tem muita gente aqui, mas a gente andou por quase tudo e não viu nada. A gente só viu mancha de sangue, não tinha ninguém, nem corpo tinha. No começo foi assim também. Mas eles apareceram em um momento que parecia que eles estavam esperando a gente. Eles Não. querem que a gente esteja aqui. E é Bia, melhor trazer muito mais pessoas. A gente não tem força contra eles. Bia, você não tá entendendo? Não tem ninguém no prédio. A gente rodou isso tudo. Tá, mas uma hora pode ter, então é melhor vocês acelerarem. O Kaiser Eles tá saem bem? e voltam Tá, o tempo eu inteiro. vou pegar a chave. Eu quero sair correndo pro... pra Fê, onde eles estão colocou com a as chave. chaves. Eles Ok. estão com as chaves. Você vem As correndo, chaves você estavam comigo. entra nessa sala Eu vou atrás do Fer. e você, ao correr pra cá, você vê um monte de mochila jogada e chaves jogadas em cima dessa mesa. Tá, eu vou... Depois da última vez que a gente tomou aquele choque, eu quero ir muito cauteloso. Ok. Muito. Pode não então encontrar eu vou pra mim, por bem favor? na calminha. Cuidado aí, Fer. Cadê? Encontrar. Fracassei. Você não vê Eu nada posso que chama também? sua atenção. Parece estar Tá. tranquilo. Eu só vou... mas eu vou calminho mesmo assim e eu vou até onde estão as chaves. Bem calminho, bem calminho. Você vai caminhando até lá, você alcança as chaves e você reconhece as mochilas dos seus companheiros jogadas ao lado com suas armas e todos os equipamentos que eles carregavam com eles. Tá. É um molho de chaves? É um molho de chaves, isso. Todas Tá, bem elas não têm parecidas, marcação. bem similares. Todas bem parecidas, tá. São chaves eu grandes, quero- provavelmente das grades do corredor. Eu vou pegar as chaves... Aqui, Erin. E eu acho que é a mochila do pessoal. Beleza, leva tudo pra eles. Eu vou tentar ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tá, eu vou abrir lá e eles vêm buscar. E eu Posso quero tentar voltar. encontrar Pode não encontrar. alguma coisa? Bom, Nessa sala, o que você encontra? Me dá um segundo pra eu puxar aqui. Você encontra alguns documentos... opa, peraí. E 20 mil reais. Você encontra alguns documentos, Erin. Deixa eu pegar exatamente aqui. A carta já foi pega. Você vê um mapa. O mapa também já foi pego. Você não vê nada demais, nada que chama sua atenção, na verdade, porque tudo que era interessante já foi pego pelos outros agentes. Então você vê alguns papéis do orfanato, alguns... Você não entende muita coisa, bastante coisa burocrática, de imposto, de taxa, nada que chame muito sua atenção. E você vê também esse notebook desligado. eu posso pegar o notebook? Pode. Vou pegar o notebook então, eu vou levar comigo. Tá, ele pesa 2. Nu! Show. Tá, eu quero tentar abrir a cela da Beatriz. Você tenta algumas chaves diferentes e eventualmente você sente que a porta abre e você consegue abrir a porta. Tá, quando a Bia sai, eu quero dar um abraço nela. Eu abraço ele de volta e falo: tem alguma coisa muito errada.
Isso tá muito Mas tá tudo simples. bem? Você tá tudo bem com você, com o Orfeu, né? Eu Sim. quero fazer um carinho no Orfeu. O Orfeu deixa. Ele parece indiferente ao seu carinho. Tá tudo bem, eu acho, com a gente, mas o Kaiser e o Joey com certeza precisam de ajuda. Eu pego o molho da chave da mão dele e vou abrindo as outras. Eventualmente Abro a você chave. consegue abrir uma a uma e você vai abrindo todas com facilidade. Aí eu Tá quero livre, falar, passarinho. Vocês gente, viram nossas armas, nossas coisas? tá tudo lá na sala. Arma, mochila, tá tudo lá. Isso é muito estranho. Sai, 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 Vocês sai. todos- Sem falar nada. Conseguem sair das celas. Eu não converso nada com ninguém, só... Eu ouvi, eu já vou pegar minhas coisas. Eu só Sem falar vou nada. direto também. Ok, vocês O Joey passam faz a pelo mesma coisa. corredor, Joey. vocês encontram as coisas de vocês e tudo parece estar em ordem. Tudo misteriosamente está organizado, quase como esperando vocês ali. Eu antes queria ir na sala do Joey. Pode ir na sala do Joey. Eu abro a do Kaiser também. Queria vir aqui e perguntar. Joey, o Dante, ele ajudou vocês? Você viu as minhas coisas? Tá tudo na salinha ali. O Joey passa e não responde. Eu vou pegar as coisas. Você encontra essas coisas te esperando, menos a sua espada, que não tá lá. E o Joey, ele sai. Ele deixa todo mundo pra trás e ele vai adiante em direção ao pátio. Ok. Eu também, vai fazer exatamente isso. Eu quero ir direto pro Calma pátio. aí, onde vocês O estão indo? Arthur... Eu queria parar o Arthur também. Pode parar. Não, eu não vou atrás dele, não. Eu tô aqui, tô indo caminhandinho. Eu abri a sala do Kaiser também. Arthur, Oi. vocês acharam a moça? A Elizabeth? Começa a cair umas lágrimas do meu olhinho. A gente achou ela. Eu vou descendo aqui. Eu noto que provavelmente aconteceu alguma coisa, mestre. É com você, esse é o personagem. Eu não preciso dizer, é com você. Eu tô chorando, tô claramente triste e chorei por vários dias. Eu tô com olheira, eu tô fudido. Eu vejo Todos que eles estão a extremamente situação... exaustos. Todos vocês estão exaustos. Isso tudo foi em Sim. 24 horas. Amanhã do dia anterior foi quando vocês foram pro apartamento. E terminou o dia com vocês aí. Então isso tudo aconteceu tudo em um dia só. Todas essas 8 sessões que a gente teve. Eu ponho a mão no Eu vou ombro do chegar Arthur. do lado do Arthur e vou olhar pro Fer e vou fazer assim. Depois. E vou segurando o ombro de lá dele, como se eu tivesse passado o braço por cima dos ombros. Tento seguindo ali do lado dele, andando juntos. O Fer, ele é muito emotivo. Só pra você entender, Arthur. E ele vê que você tá chorando, ele começa a se emocionar também. Ele talvez entende o que você tá passando. E eu dou um abraço no Arthur. Eu retribuo o abraço. Eu falo. Eu quero falar no ouvido dele. Vai ficar pode tudo falar. bem, cara. Vai ficar tudo bem. Obrigado por ter vindo, gente. Eu ponho a mão no ombro do Arthur e falo: a gente tá junto nessa, cara. Vamos só sair daqui. Sempre, Eren. Agora a gente tem que falar com o Kaiser, que ele parece tá bem abalado com tudo isso também. Eu vou lá pra achar. Eu não consegui abrir a porta dele? Não, vou vocês abriram de junto com o todo, Arthur. sim. Eu vou só deletar dele aqui. Eu tô sentado na cama, a hora que o Arthur chega, ele me vê com uma peça de xadrez na mão. Tô sentado na cama encarando a peça de Vocês veem xadrez. também no chão pedaços de uma foto rasgada. A foto era da Liz, né? Não. Era a do Arthur e a do Beatriz. Arthur e na Beatriz, van. ok, isso. Vocês veem pedaços dessa foto rasgada. Tá, eu chego. É aqui. E vocês percebem que o rosto de vocês foi completamente apagado dessa foto. Os olhos, a boca, o nariz desapareceu. Por algum motivo misterioso. Certo. O Kaiser não me respondeu, eu achei que ele tava bravo comigo, mas eu chego aqui na cela. Kaiser, licença. Eu posso entrar? Eu faço sim com a cabeça. Tá. Olhando pra peça ainda. Eu vou ficar chego parada, com- apoiada na porta, na grade. Eu ajoelho com um joelho só. Tá ligado? Estico a outra perna. Tá. É melhor a gente ir, Kaiser. Eles vieram aqui resgatar a gente. Tá bom. Suas coisas estão ali na sala.
Arthur, lembra uma vez que seu pai me disse que eu ia ter uma cicatriz pra me orgulhar? Dessa eu não me orgulho nada. Eu olho pra ele, levanto e passo por ele. Abre o caminho. Eu também não, eu só Se travar o personagem, dá um levanto. Ctrl X aqui, Ctrl V. Pronto. E vou indo lá em direção pra pegar minhas coisas. Ok. Fui lá e voltei, tô voltando. Só pra não ter que ir lá. Tudo bem, assim, é mais É. Não se preocupem tanto com o cenário, preocupem mais com o que vocês narram, sempre. Tá, Só tô o cenário é mais voltando, se vocês protegido. quiserem falar aí. Até a saída do orfanato, eu quero só respeitar a dor que talvez eles estejam sentindo, que eles estão passando, e eu vou ficar em silêncio só, acompanhando eles. Ok? Vocês vão passando A Erin, pelo a Erin orfanato. fala demais, né? E aí ela percebeu que não é um momento bom, mas ela tenta de vez em quando falar alguma coisa engraçadinha pra ver se ela consegue animá-lo. Como é que eu tiro e coloco o personagem, Salvat? Pra colocar ele lá no Ctrl mapa? X, X, Ctrl V, só Ctrl deixar o mouse em V. cima, dá um Ctrl X e depois Eu não Ctrl V. consigo. Ah, porque você não tem promote, né? Eu vou dar pra vocês É. aqui. Vocês querem falar alguma coisa enquanto eu tô Eu fora? faço isso, não se Ou eu preocupa. posso voltar? Onde você tá? Onde você tá, Não, Dante? eu tô Aqui, ó. quieto. Tá, onde você quer se Também. colocar? No pátio. Do lado do Joey. Tá, eu vou lá. A hora que eu volto, eu tô com a minha mochila, eu chego perto do Arthur, coloco a mão no ombro dele. Você tá bem? Eu dou uma respirada funda assim. Vou ficar. Vamos então? Vamos. Vocês descem? Vamos descer. Sim. Vocês percebem que o elevador não tá no andar de vocês e o painel tá destruído. Os outros que desceram, eles conseguiram descer... Vocês lançaram o elevador de volta pra cima quando vocês desceram? Não. Não, O Joey e o Dante, no caso. não. Tá, A então gente não só falou eles estão lá nada do embaixo outro, e o creio. pessoal tá preso em cima. Vocês podem dar a volta pelo Pela dormitório. escada. A gente já tinha visto essas salas aqui? Quais salas? Desculpa, calma aí. Essas aqui em cima? Não, vocês chegaram e viram o Kaiser, mas você não perguntou nada pra eles. Eu não Ah, posso tá tentar dar capaz. não posso tentar dar um berrão aqui pra eles mandarem o elevador pra cima? Pode, você sempre pode tentar qualquer coisa. Beleza, eu vou tentar dar um gritão pra eles ouvirem lá de baixo. Tá. Manda o elevador! Enquanto isso, lá embaixo, no pátio, o Joey e o Dante chegam caminhando. E Joey, você vai se direcionando pro lugar onde você viu a Elizabeth sendo morta e você percebe que o corpo dela não tá lá. O corpo de ninguém tá lá. Todos os corpos dos scriptas, dos existidos, de todo mundo que morreu nesse lugar desapareceu. Você só consegue ver alguns rastros de sangue do chão, sujo e seco. E no lugar onde ela morreu, você vê a sua espada enfiada e algo reluzindo ao lado dela. O Joey chegou um pouquinho antes do Dante e encontrou o Joey ajoelhado. Joey, quando você se aproximou da sua espada, você percebeu algo estranho nela. Ela não tá como ela tava antes. Na lâmina dela, você consegue perceber algumas marcas pretas em um formato espiral que não estavam lá antes. Em toda a lâmina. O Joey só tá ajoelhado e olhando pra espada por enquanto. Ele ouviu o Dante chegar, né? Você ouve os passos vindo de trás de você. Você sabe o que é isso? Deixa eu ver. Olha pra katana dele. Dá disposição paranormal pra mim, por favor. Assim, tem um bocado de espiral, eu sei que é um ritual de morte, né? Tecnicamente. Se você sabe, você sabe. É aí com você, como player. Eu já sei. Como jogador. Mas deixa eu rolar de qualquer jeito, Tudo né? bem, você Se eu pode falhar, rolar só eu falo. pra... Nossa, tirei um 3. Ok. Sucesso. Você consegue reconhecer que essa espada tá amaldiçoada com um ritual de morte. Não é amaldiçoada de um jeito que você pode transcender. Ela tá amaldiçoada e ela tem um poder adicionado a ela agora. É como se a espada tivesse transcendido de certa forma. Eles colocaram algum tipo de ritual de morte na sua espada. O que isso Só isso, significa? assim. Ela provavelmente tá mais forte. Apenas isso. O Joey levanta e guarda a espada. Você pega a espada e quando você pega a espada, você percebe que do lado
tem um item jogado no chão. E você reconhece esse item. É um sinalizador com 2 letras cravadas no cabo. EW. O Joey pega com muito carinho. Lembrando de tudo que ele passou com a Alice. Todos os monstros que ele enfrentaram juntos. É quase como se tudo viesse junto de uma vez só na mente dele. E ele guarda o sinalizador. Eu não sei o que eles querem da gente, Joey, mas... Se eles querem que a gente fique mais forte, que é o que parece ser, pelo fato de eles estarem colocando ritual na sua katana, pelo fato de... Você não sabe se foi eles que colocaram o ritual só apareceu aí. Eu tô assumindo, meu personagem tá assumindo. Pelo fato de eles fazerem isso, darem tantas oportunidades da gente transcender por aqui, eu acho que é isso mesmo que a gente deve fazer, porque do jeito que a gente tá, a gente não vai conseguir fazer nada com eles. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você, a gente quer muito matar o Gal. Ele tem que morrer. Quando você fala isso, você escuta de cima gritos da Beatriz falando... Opa, gente, manda o elevador de volta aí, meu! O Joey ignora. Chega mais perto do Dante. Quando eu vi você na cela com a gente, eu entendi de que lado você está. Me desculpa ter duvidado por tanto tempo, mas eu acho que você entende por que eu tenho problemas de confiar nas pessoas. Você tá mais que certo em não me confiar em mim. Eu também não confiaria em mim se eu tivesse do mesmo jeito que você tava. Você não precisa pedir desculpa por isso. O Joey faz uma reverência enquanto ele fala isso. Eu acho que, além de tudo, agora a gente tem um inimigo em comum. Eu não aceito que aquele homem que fez o que ele fez com a Nina, que fez a Nube fazer aquelas atrocidades que tá fazendo todos os meus amigos participarem dessa merda. Eu não aceito que ele continue vivo. Só não aceito. Você parece ser uma boa pessoa, Dante. Eu te julguei errado. E o Joey vai em direção ao elevador. Enquanto isso aqui em cima, vocês fazem alguma coisa? Joey, antes de sair, você consegue me emprestar seu celular? Consigo. Eu entrego. Eu quero fazer outro... Enquanto ele vai lá, eu vou fazer outro ritual de terceiro olho, Savage. De detectar entidades? Exatamente. Dá um teste de exposição paranormal pra mim. Pra ver se você perde sanidade ou não. Perco sanidade. Tá, quanto sanidade é o dado? Um D4. Você quer tirar eu ou você quer que eu tire? Tanto faz, pode tirar aí. Tá. 2. Tá. Eu pego o celular na mão, novamente, o símbolo na minha testa começa a brilhar amarelo, o meu olho também, eu abro o olho e eu procuro qualquer tipo de objeto paranormal que tem ainda aqui nesse orfanato. O lugar tá vazio. Não tem mais nada. É quase como se ele tivesse sido limpo, de certa forma. Não tem mais nada no lado dos dormitórios. Tá completamente esvaziado. Até mesmo naquela capela que você tinha chegado mais cedo, você não sente mais nada. E você tinha sentido algo até que forte naquela região. Você encontrou alguma coisa? Nada. Eu dou o celular de volta, eu só sento na grama e olho pra cima. O Joey se ajoelha em direção, tipo, a ele, assim, pra falar um pouco mais perto. E a voz do Joey quase não sai. E ele pergunta: você por acaso consegue encontrar corpos? Não. Não faço a menor ideia de como fazer isso. A gente teria que procurar. Aí o Joey levanta e vai em direção ao elevador, porque ele ouviu a Ok. Cris gritando. Vocês, no andar de cima, então, vocês querem fazer alguma coisa enquanto isso aconteceu? Ou vocês querem só esperar o elevador? Eu queria ver se tem alguma coisa nessas salas aí. Ok, você vai... elas já foram exploradas pelos outros jogadores, então eu vou te dizer que você não vai encontrar nada. Mas você pode... Mas a Erin pode estar fazendo isso. Vocês veem a Erin entrando e dando uma vasculhada. Eu quero ir junto com a Erin. Eu vou atrás dela.
Peraí, deixa eu usar até essa porta. Você chega nessa sala, você vê Hora que- esse ambiente hora inteiro que- cheio de textos. Posso falar uma coisa na hora que o Fernando tá passando pra entrar na sala? Pode. Eu vou falar bem baixo. Eu não entraria aí se fosse você. Eu vou continuar andando reto. Bem baixinho, Paro não sei nem aqui, se era então. pra ele escutar. E a Erin já tá dentro. Eu ouvi, Você ouviu? Sim. eu paro na frente da porta então. Erin, Oi? sai daí. Ah, tá bom. Não parece ser muito amigável mesmo, não. É melhor. Eu acho que é melhor. Tá, eu vou voltar. Aí eu deixo a Erin passar na minha frente e eu vou atrás dela. Vocês então chegam aqui e após alguns segundos, vocês ouvem um elevador chegando. A porta abre. Vocês entram nela e vocês podem se botar lá embaixo do outro lado. Só dá um Ctrl X no personagem e Ctrl L. Eu só mandei o elevador e já voltei pro pátio, tá? Tá. Eu já... Ô, Sabot, enquanto isso eu desci aqui, tá? Eu me levantei, Aonde você tá? Aqui, ok? eu vim aqui pra frente já. Eu já quero desenhar um círculo de transcendência aqui. Você quer fazer um círculo de Eu transcendência? quero só desenhar. Eu não quero transcender, eu só quero desenhar ele. Ok. Deixa eu botar aqui. Ah, ele devia estar por aqui, eu não tô achando por algum motivo. Mas enfim, tá, você começa a desenhar então o círculo de transcender. E o que mais? O que a partir daí? Eu volto pro Joey. Depois. Joey, Sim. eu acho que a gente deveria falar que pros seus amigos, eu não sei o que é que eles vão querer fazer, mas eu já tenho os próximos passos praticamente alinhados. Eu não sei qual vai ser a motivação deles, porque claramente vocês foram um grupo que tava com a missão de resgate. E eu não sei se eles têm a mesma motivação que eu tenho. Não sei nem se você tem mais essa motivação que eu tenho. Qual é a sua motivação? Quero matar o Gal. Isso que você fez ali no chão vai me deixar mais forte? É isso que eu quero falar com todos vocês. Tá lá. Eu queria fazer uma ação, tipo, antes dele ter começado a falar, mas... Posso fazer agora? Isso pode estar acontecendo enquanto ele faz. Ele faz até que rapidinho, mas é um símbolo bem grande e complexo. Ele desenha no chão o símbolo de transcender, então acho que isso pode estar acontecendo enquanto ele tá fazendo. Tá, eu quero chegar e ver, quando eu ver o Joey aqui sozinho... Você vê que o Joey tá chego com a nele. espada embanhada de novo. Deixa eu tirar ela aqui. Ok. Eu só olho pra ele assim e puxo ele pra um abraço, só, do nada, sem falar nada mesmo. Eu? O Joey, ele O Joey. quase... Ah. Ele, é como se ele quase não retribuísse o abraço por falta de... Ele não consegue. Ele só, tipo, um dos braços dele abraça de volta, sabe? Aham. Quase como se ele tudo não bem. tivesse energia e... Eu aperto o Fosse o máximo que Arthur dá, mesmo, mano. né? Eu aperto o máximo que dá, assim, falo, tipo... Desculpa. Pelo quê? Nada vai acontecer de novo. Eu prometo. Não é, É sua só culpa, isso. Arthur. Tudo que Ok. aconteceu aqui estava completamente fora do nosso alcance. Não é sua culpa. Ok. E nem sua. É bom que você entenda também. Eu sei que não. Ok. Tudo Agora- bem. Depois que eles já tiveram essa conversa e o Dani já tinha feito o círculo, nesse momento eu chego, me aproximo dessa rodinha que eles estão e ainda escuto o que o Dante disse pro Joey sobre os próximos passos. E eu concordo com ele na hora. Ok. Falou o que é preciso fazer pra eu ficar mais forte agora. Eu já tenho um ritual, Dante. Você sabe como eu posso fortalecer ele? Eu sei, mestre, como que pode fortalecer um ritual que você já tem? Assim, eu sei, mas Você o Dante como player sabe? Eu vou dizer que sim, Tá.
Para os rituais que você já tem, você precisa de mais objetos amaldiçoados com esse mesmo ritual para conseguir deixá-la mais forte. Tudo bem, eu não tenho nada aqui. Você tem alguma coisa? Não precisa ser sobre o meu ritual. Você coletou alguma coisa nesse caminho? Eu acho que todos nós temos muitas coisas. Eu tenho certeza que todos vocês têm algum tipo de objeto amaldiçoado. Eu não. Eu não tenho nada também, eu acho. Cara, eu tenho quero. bracelete, não tenho? Você tem. Eu quero me aproximar do Dante. Dante, Você tem, eu acho que tem. Oi? você sabe alguma coisa sobre uma desconjuração? Rola alguma coisa ou não sei absolutamente nada? Você sabe o que você sabe até agora. Você nunca ouviu falar disso. Não, nunca ouvi falar disso. Só sei que eles têm algum tipo de meta que envolve todos vocês. Ok. Eu queria falar bem... Não baixo pra ele não ouvir, mas eu queria só falar um Arthur. Pô, normalzinho. Eu só viro e vou. Oi, Vem aqui. tá bom. Eu quero cochichar pra ele. Esse cara aí, eu sei que o Lu confia bastante em você. A gente pode confiar nesse cara aí? E aponto pro Dante, com a cabeça. Pode sim. Ele até agora só ajudou. Se arriscou. Ele não se mostrou nada não confiável. Eu confio nele, pelo menos. Tá bom. Aí, Dante, eu tô com o bracelete aqui. Eu olho pro bracelete dela, disposição paranormal? Pode ser? Ou já não tem mais nada? Não, você pode dar exposição paranormal. Deixa eu O ver. bracelete que ela tá usando? Nossa, tirei um. Tá. Você reconhece isso como um ritual de energia com uma aura desprezível. Esse ritual daí é um ritual de energia com aura desprezível. É o que eu tô percebendo. E É um o ritual assim. que significa isso? É um ritual que utiliza energia. É um ritual da casa de energia. Não tem mais o que te falar. Você só iria descobrir se você transcender com ele. Eu tô pronta. Como que eu faço? Eu desenhei um círculo ali, mas antes de todos nós fazermos isso, eu acho que a gente deveria simplesmente conversar sobre isso. Porque eu não sei que tipo de meta vocês têm. Eu não sei o que vocês querem entrando no ocultismo, assim. Eu creio Bom. que se meter com isso, você simplesmente tem que ter um objetivo em mente. Normalmente não é nada bom. Eu quero destruir isso tudo. Eu saio lá de trás e venho. Eu não quero que respondo. ninguém passe o que a gente passou. Eu não quero que ninguém passe o que o pessoal que tava aqui passou. Eu quero acabar com isso logo. Eu acho que todo mundo aqui já se meteu nisso, né? As coisas É. do jeito que estão, a gente não conseguiria, a gente não teria chance. A gente precisa se fortalecer. E eu quero minhas memórias, você sabe disso. Eu não recomendaria isso, Beatriz. Eu já te falei o porquê. Vocês acham seguro a gente continuar aqui? Se Eles eles vão não voltar, mataram a Arthur. gente, Parece que eles têm controle sobre o que tá acontecendo aqui. Eles querem que a gente esteja aqui, eles querem que a gente saia. A gente só. Mas a precisa gente pensar, podia fazer isso na base, não? A Não Agatha tenho pode tempo pra ajudar a perder. gente? Quem E é o a Joey Agatha? passa na frente e ele vai em direção ao círculo. Ok. Dante. Você Oi, pode Joey. me ajudar? assim, é bem simples. Só entra dentro do círculo com o objeto que você quer utilizar pra transcender e na hora você vai entender. Você acha que minha katana serve? Não. E quanto a isso que eu peguei no chão? Aí eu mostro o sinalizador. Também Disposição não. paranormal? Não, você não Ah. sente nada, não tá amaldiçoado. Não tem nada nesse sinalizador. Você não disse que minha espada estava amaldiçoada? Sim, mas o ritual já está embutido na espada. Ela não vai
te dá nenhum tipo de poder. A própria espada é o poder. Então eu só saio da. Eu escuto isso, eu escuto Você isso. sabe que existe como transcender sem nenhum item amaldiçoado também, Dante. Ah, deixa eu falar disso daí também. Calma, eu escuto isso aí, eles Volta aqui. conversando. Sim, se escuta. Eu chego perto do Joe e entrego um cristal pra ele que eu tenho. Que É um isso, cristal que tem um símbolo de ritual. Eu achei isso aqui na outra sala. Pega pra você. O que é isso, Dante? Agora rola uma exposição paranormal, né? Não precisa, você consegue sentir que esse cristal... Você sabe que esse cristal tem o mesmo ritual que você sabe. Você reconhece exatamente. Eu até anotei aqui Nossa. que o Sebas falou. É o ritual da cura, né? É um ritual de... Não é exatamente cura. Tá. Esse cristal tá aí, tem o mesmo ritual que eu tenho na minha mão esquerda. É o que você usou pra ajudar o Kaiser? Exato. Já serve. E você disse que eu não preciso de um objeto necessariamente. Eu esqueci de falar isso, na verdade. Quando você transcende, dependendo da experiência que você passou, as emoções que você sentiu, você consegue entrar mais em contato com o que quer que seja que esteja do outro lado e se fortalecer. Tu não precisa de um objeto necessariamente. Kaiser, é melhor você ficar com esse cristal. E eu entrego de volta. Não se preocupa, eu tenho outras coisas aqui. Pode ficar. Obrigado. E eu vou em direção ao símbolo. Ok. Eu quero ver aqui do lado do Arthur só. Você começa então... Você entra no ritual pra transcender? Sim. Vamos nessa. Vem comigo pra outra sala. Opa. Eu sou o Joe e vou transcender. Minha primeira vez, cara. Vamos ficar assim, vamos ficar assim. Tô aqui. Ok. Me dá um segundo. E temos aqui Joey. Perfeito. Eu vou pedir pra você ir um pouquinho pro lado só porque eu não... Não, eu vou ajeitar você mesmo. Não, pro outro lado. Isso, obrigado. Joey. Você tá transcendendo com o cristal na mão? Uhum. Certo. Primeiro sem o cristal, na verdade. Você entra num estado junto, assim. É meio que uma coisa só. É 2 em 1? Pro outro lado da câmera. 2 em 1. Digamos que caralho. sim. Você começa a focar nesse símbolo. Você começa a observar esse símbolo no chão. E de repente ele começa a fazer sentido de algum jeito. Você não sabe explicar como, mas você começa meio que a entender o formato dele, o jeito que ele foi desenhado. Esses sigilos ao redor dele parecem ser legíveis de certa forma. E de repente algo clica. É como se tivesse uma pergunta dentro da sua cabeça que tava lá o tempo todo, você não conseguia responder e de repente... Entendi aquela pergunta. E quando você entende isso, você entende tudo. O outro lado faz completo sentido pra você e você finalmente entendeu sobre o que tudo se trata. Mas você vai esquecer disso. A única coisa que você vai se lembrar é desse ritual que você segura nas suas mãos e de algumas outras coisas. Primeiro de tudo, Joey, qual é o seu maior arrependimento? Não ter morrido antes. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que você teria mudado? Que eu tivesse morrido no lugar dos meus amigos. E que eles saíssem vivos. Você mataria qualquer um pra fazer isso acontecer? Sim. Não qualquer um. Você preferia morrer no lugar de qualquer outra pessoa que tá com você agora? Sim. Perfeito. Primeiro de tudo, esse ritual que você segura nas suas mãos, desse cristal, começa a ficar marcado dentro da sua cabeça. É como se ele fosse tatuado dentro do seu cérebro, uma mancha eterna na sua mente. Ele vai continuar fazendo sentido mesmo depois de que você esquece todo o resto. Esse ritual é um ritual de cicatrização
localizada ou envelhecimento localizado. Você envelhece o local de uma ferida rapidamente, curando até 1d6 de vida se essa ferida tomou até 6 de dano. A cura máxima desse ritual é o dano causado pelo ferimento que você está curando. Esse ritual não cura lesão grave. Tá. Você perde entre 0 se você passar no teste e 1d6 de sanidade se você falhar. Você gasta 4 pontos de ocultismo para invocar esse ritual. E para conseguir invocar ele, você precisa de meia porção de cinzas humanas. E você vai consumir elas vão ser gastadas. Você vai consumir essa meia porção de cinzas e você precisa se concentrar no símbolo desse ritual. Você precisa ver ele de alguma forma, enxergar ele e se concentrar nele. Esse ritual demora 15 segundos para ser invocado ou uma rodada. Além disso, você vai subir a sua exposição paranormal em 5%. Quanto que isso fica no total? 5%. O que eu tenho aqui já é porcentagem, então, isso, né? Isso, sim. Então eu fico com 30%. 30%? Então vamos lá. Como você subiu... Tá, você tava no 25 e foi pro 30 agora, certo? Isso. Isso significa que você, além do ritual que você acabou de aprender, você poderia ter aprendido outro ritual se você tivesse outro item, mas ao invés disso, você vai ganhar um atributo pelo nível 25 e um atributo pelo nível 30. Então você ganha 2 atributos que você pode upar qualquer um deles. O paranormal vai te deixar mais forte, de maneira inexplicável. Você não vai fisicamente mudar, a não ser que você aumente tamanho, mas você sente as entidades te mudando por dentro. Você pode ficar mais inteligente, mais forte, mais rápido, mais resistente, o que você decidir. Além disso, você vai aumentar a sua vida. Primeiro, em metade da sua constituição, na sua vida máxima e na sua vida atual. Minha constituição é 17, então fica 8. Arredonda pra 16? Sim. 8? 8. Eu aumento 8 de vida. 8 de vida máxima e atual. Sim. E além disso, isso foi pelo nível 25. E agora pelo nível 30, você aumenta... Um segundo. Aqui. 1/4 da sua constituição. Também adicionado. Então você aumenta mais 4 ainda, além desses 8. Na atual e máxima, Na né? atual e máxima, isso. Caralho. Além disso, Nossa senhora. como você upou 2 vezes, você adiciona 2/5 do seu poder a pontos de ocultismo. Tá, eu tenho 13 de poder, 2/5. 2/5 dá 1/5. Você consegue... Você upa 1/5, 2, 4. De? Não, você tem 13? 4, 4 pontos de ocultismo a mais. No seu máximo e no seu atual. Onde é que tá o ponto de ocultismo? É a barrinha azul. A barrinha que fica embaixo da sanidade, a roxa, desculpa. Ok, então 4, 17 Você barra adiciona, 17. Isso, você adiciona mais 4 pontos de ocultismo. E seu máximo de sanidade agora é 70. Ah, tá, eu tinha 76. Agora é 70. Ok. Mas não aumenta minha sanidade agora atual, né? Não. Então, Você 66 diminuiu barra o seu 70. máximo. Você tinha 70. O seu máximo, né, antes era 75, na verdade, agora você tem 70. Quanto mais você sabe, menos sanidade você tem. Tá. E é isso. Você se torna mais forte e você começa a esquecer de tudo. Você esquece de todas as coisas que fazem sentido sobre o outro lado. Você esquece de todo o conhecimento, mas uma coisa fica. E essa coisa é isso tudo que a gente conversou agora. Tá. Essa pergunta, Esse foi o primeiro esses ritual. rituais. Esse foi o ritual que você aprendeu, E o ritual fica na sua cabeça. E justamente, por essa ser a única coisa que você lembra, ela não faz sentido e por isso você pode perder sanidade ao invocar ele. Porque você está invocando um conhecimento que você tecnicamente não pode saber. E o seu cérebro vai tentar processar e vai te enlouquecer no processo. Certo, entendi. Você então pisca e começa a voltar. Vamos subir lá. Ok. O cara do... Vocês veem então o Joey voltando, ele pisca rapidinho e ele retorna. O que houve, gente? Tá tudo bem? Nada, a gente tava Entendi. chutando o que você ia falar. Vocês então veem o Joey piscando e é um processo muito rápido, ele simplesmente volta. Ele vai até o ritual, ele fica um segundinho e volta ao normal. Eu volto aqui no meio da galera. E Tudo bem, Joey? Tudo sim. E eu só passo por todo mundo.
Mestre, tu tinha dito que tinha rastros de sangue aqui, né? Sim, tem vários rastros de sangue seco, né, ao redor de vocês. Eu consigo... Eles, tipo assim, eles levam pra algum lugar? Eu posso dar um encontrar? Pode encontrar. Eu chego perto do Dante. Desculpa, pode continuar. Não, eu só quero, tipo, enquanto a galera faz isso, sei lá, eu só vou passando e quero encontrar um rastro de onde a espada tava. Eu fracassei, na real. Você só vê vários rastros de sangue, você nem sabe dizer se algum seria da Elizabeth, se seria dos existidos que você mataram. Tá tudo meio mesclado e batido na terra. Bom, eu só fico aqui analisando isso, olhando então, mais atrás. Tá, eu me aproximo do Dante, eu pego o adesivo, a fita preta com o ritual que eu tenho e o caco de vidro e pergunto: e aí, qual que é a chance de eu conseguir entrar com esses dois de uma vez? Eu não tenho ideia do que aconteceria se entrasse com 2 objetos amaldiçoados ao mesmo tempo, mas eu não recomendaria. Por quê? O que vai acontecer? Exatamente. O que vai acontecer? Não sei. Mestre? Você pode tentar. E aí, Eu Calango? não faria E aí, isso, Calango? Vai, Calango, quer? Tô pensando. Eu vou com os dois. Com quais dos dois você foi? Foi os únicos que eu tenho, é o papel preto Ok. e o caco de vidro. Ok. Você então passa Vamos pelo lá. Dante? Aham. Ok. Você... É só entrar aqui, Dante? É só entrar aí. Mas, Kaiser, você tem certeza que quer fazer isso? Você pode muito bem entrar com um de cada vez, não tem necessidade de você usar 2 ao mesmo tempo. É bem rápido também. Você viu o Joey? Ele entrou, saiu, entrou, saiu. Eu vou me aproximar de novo do Dante. As consequências de eu entrar com 2 de uma vez. Existe a possibilidade de ser positivo? Existe a possibilidade de tudo. Existe a possibilidade de você perder a mente, existe a possibilidade de você virar um monstro, existe a possibilidade de você morrer, existe a possibilidade de você ficar mais forte. Eu nunca vi isso antes, mas, pra ser bem sincero, eu tô muito curioso. Se você quiser se arriscar, eu não vou te parar. Eu vou com os 2, mano. Vai, fui. Entrei. Você entra com os Ele tá 2 bravo, itens. É esses 2 aqui, tá, mestre? Isso, perfeito. Obrigado por colocar visualmente aqui pra gente. Tamo junto, meu amigo. É te amo. nóis, amigão. Quer uma sanidade aí? Tô de sacanagem. É claro. Kaiser, vem aqui transcender comigo, peraí. Eu vou. Vamos nessa, só um segundinho. A gente vem pra cá. Cara, eu queria deixar claro que eu escapei de todos os spoilers. Eu não sei de nada do processo de transcender e nem o que acontece depois. Que bom. Seguinte, pera, Júlio está aqui? Eita, aí, obrigado. Vamos nessa. Kaiser, você entra nesse símbolo e você começa a se concentrar. E de repente esse símbolo começa a fazer sentido. As formas dele, o jeito que ele é escrito, o jeito que ele foi desenhado. É quase como se ele fosse uma frase que você começa a conseguir ler. E quando você começa a ler essa frase, ela é uma resposta. Ela é uma resposta para uma pergunta que estava na sua cabeça e você não conseguia ver. E quando você finalmente entende essa resposta, é quase como um clique. É algo que fazia sentido o tempo todo e você sabia o tempo todo, mas você só não lembrava. E é um momento de epifania. Você fica, mano, é claro, entendi. Era isso o tempo todo. Esse é o outro lado. Então é sobre isso. É assim que funciona o outro lado. Só que você vai esquecer de tudo isso. E a única coisa que você vai lembrar é o que vai acontecer agora. Você segura esses 2 elementos na mão. Um vidro quebrado com um símbolo e um papel deixado pelo Anthony com a palavra dissipar nele. E esses 2 símbolos fazem total sentido pra você. Afinal, você sabe como todo outro lado funciona, você entendeu? Olhando pro símbolo do papel primeiro, Kaiser, de quem você sente mais falta? Dos meus pais. Qual dos 2? Da minha mãe. O que você faria pra tê-la de volta? O que você teria disposto a arriscar pra tê-la de volta?
Talvez vidas que eu não me importo tanto. Como dos seus amigos? Não, os meus amigos não. Quem aqui, nesse orfanato, você mataria pra ter sua mãe de volta? Que está agora no orfanato? Sim. Uma pessoa? Qualquer uma. O Fernando. Você começa a olhar pra esse símbolo e você começa a cravar ele dentro da sua cabeça. Ele fica com uma mancha no seu cérebro. Você sabe que esse é um símbolo de dissipar espíritos. Ele é um ritual de ofensivo que vai causar um dano severo em criaturas de energia. Você precisa, para conjurar esse ritual, uma corrente presa ao redor do seu braço. Você precisa segurar um dispositivo eletrônico na sua mão funcionando e focar visualmente nesse símbolo. A conjuração é imediata. Você consegue usar isso numa rodada, como um ataque. Tá. O dano dele, o seu inimigo vai ter que fazer um teste de resistência de constituição. Você vai dar 2d10 em uma criatura de energia. E alvos que não são feitos de energia ou que tem o elemento de energia neles tomam metade desse dano. Tá, calma, você pode só... resistência, constituição 2d10 e quem Isso. não é de energia Quem não- toma metade, né? Toma metade. Você gasta 3 pontos de ocultismo pra invocar esse ritual. E Esse é o do papel? Esse é né? o papel, esse é o dissipar. E a sua sanidade é 0 se você passar no teste e 1d4 se você falhar. Você toma 1d4 de dano de sanidade se você falhar no teste. Ok. Depois disso, você começa a se concentrar no vidro quebrado com esse símbolo estranho. E Kaiser, me conta um segredo, uma vontade sombria que você não teria coragem de contar pra nenhum dos seus amigos aqui. Algo que você já pensou ou quis fazer, ou alguma coisa que você esconde deles. Eu estaria disposto a explorar o ocultismo para fazer a vida dos meus amigos menos sofrida, ou de realizar alguns desejos de saudade meus, como no caso, talvez trazer minha mãe de volta, alguma coisa assim. Até que ponto você iria nesse sentido? Por que você esconde isso deles? Eu escondo porque eu temo que eu poderia até passar dos limites. Talvez fazer a mesma coisa que o Luciano fez, ou até pior. Você começa a ter uma conexão um pouco estranha com esse vidro. É como se, diferente do outro ritual, que era um ritual de um elemento específico, você sente como se esse ritual pertencesse a tudo, a todo o outro lado. Com esse ritual, você vai conseguir invocar a névoa do outro lado. Aquela névoa misteriosa que aparece em lugares com a membrana frágil. Quanto mais predominante a neblina se revelar, mais frágil a membrana nesse lugar é. Essa neblina, essa névoa que você vai conjurar, ela tem um raio circular de 5 metros. E nela, você ganha bônus de esquiva e furtividade. Mas acima disso, todos os rituais que forem usados dentro dessa área vão ter o seu poder amplificado. Tudo que você precisa para conjurar esse ritual é se concentrar nesse símbolo. Você não precisa de nenhum ingrediente. Se você falhar na sanidade, você toma 1 de sanidade. Desculpa, se você tiver sucesso na sanidade, você toma 1. E se você falhar, você toma 1d8 de sanidade. E você gasta 6 pontos de ocultismo para invocar esse ritual. Tá bom. Além disso, você sente as entidades te mudando por dentro. Você consegue aumentar 1 ponto de atributo. Você vai ganhar, pelo nível 25 de exposição paranormal que você tinha, metade da sua constituição em pontos de vida, máximo e atual. Nossa. Eu disse o arredondo pra baixo Pra ou pra baixo. cima? Pra baixo. Tá.
pontos de vida e aumentar a atual também? Sim. Ok. Além disso, você também, pelo nível 30, vai ganhar 1/4 da sua constituição em pontos de vida também. Então, além disso que você adicionou, adiciona mais 1/4 da sua 1/4 da constituição? Isso. Ok, então... Tá. Olha, eu espero que eu tenha feito as contas certas, mano. Ok. E, além disso, você também ganha 2/5 dos seus pontos, do seu poder em pontos de ocultismo, máximo e atual. Onde que eu coloco o ponto de ocultismo? É na tá, barrinha tô roxa vendo. ali. 2/5 do quê? Do seu poder. 2/5 do meu poder. Isso. Oh. Adiciona em máximo e atual. Tá. Você também, né, você upou o ponto de atributo? Não, eu posso fazer isso daqui a pouco? Eu Pode. vou olhar e pensar. O que esse ponto de atributo significa é, você vai se sentir mais forte de forma paranormal. Você não vai ficar fisicamente diferente, a não ser que você aumente seu tamanho. Como você está se conectando e transcendendo pro outro lado, você vai ficar paranormalmente mais forte e não vai ter explicação do nosso lado que explique por que você tem tanta vida, por que você é tão resistente. Tecnicamente você ainda tá igual, fisicamente. Mas por algum motivo misterioso você tá mais forte. Com isso, a gente acaba o seu ritual de transcender. Você começa a esquecer todas as coisas que você tinha entendido sobre o outro lado e você retorna à realidade, só lembrando disso que a gente acabou de ter. Ok. Voltando. Opa, marca na câmera. Tudo bem, gente? Opa! Tudo ótimo. Boa noite, muito boa noite. Ok. Vocês veem Tem então que o dar- tem que Kaiser, jogar um LOL, mais mano. uma vez. Ele entra no ritual, passa alguns segundos parado e ele começa a retornar a vocês. Deu tudo certo, Kaiser? Deu? Você conseguiu aprender os 2 rituais? Sim. Nada demais. Bom saber. Eu passo reto e fico do lado do Arthur. Minha vez agora, Dante. Tô pronta. Eu quero ir na frente, da Erin. Aqui, virar pro Dante e perguntar. Você falou que dá pra transcender sem nada, né? Sim, dependendo das experiências. Kaiser, eu só Você esqueci teve- uma coisa, só aumenta essa exposição paranormal pra 30. Acho que eu esqueci de comentar isso. Eu ia perguntar isso, eu notei já. 30. Ele tinha 2. Eu tenho 5. Tô indo, hein? Vou andando, tipo. Tô indo pro 5. Você entra no Fala círculo não. de transcender? Você tá segurando alguma coisa? Tô o bracelete. O bracelete? Ok. Deixa eu pegar Você aqui. entra no círculo de transcender e eu vou pedir pra você vir pra cá comigo, Tchau, gente, de novo. rapidinho. Dá pra jogar o LOL. Erin, Uhum. você entra no símbolo de transcender, segurando esse bracelete, e você começa a se concentrar nele. Eu vou pedir pra você fazer um teste de exposição paranormal. Sanidade. Isso. Não, qual que é? É do lado da sanidade. Pra cá. Você sente algo estranho. Não é igual foi da outra vez. Você tenta se concentrar no símbolo. Você sente as entidades entrando em você. E você se sente rejeitada. Você não é bem-vinda aqui. Você não merece estar aqui. Você é fraca. E você não vai transcender. Você toma 6 pontos de sanidade. E você sente o bracelete invocando o ritual de dentro dele em você. Eu quero que você faça um teste de constituição pra mim, por favor. Você começa a tomar um choque e você fica completamente paralisada. E você é jogada pra fora do ritual. Enquanto você tá sendo paralisada. Não tenho nenhum. Opa. Vocês veem a Erin entrando no símbolo de transcender. E de repente, algo começa a acontecer. Ela começa a tremer e cai dura no chão. Pô, Que isso? Correndo Eu pra, chego pra, perto. pra ajudar ela. Harry! Harry! Você tá paralisada, Erin.
O Joey vai logo atrás. Harry! Dou uns tapinhas assim na cara dela. Alguém Dante, consegue ajudar? Você sabe do que se trata? O que pode ter acontecido? Eu não faço ideia, né, mestre? Eu faço. Você nunca viu isso acontecer antes, não. Você pode dar uma exposição paranormal pra ver se você... Me dá uma exposição Exposição paranormal, só pra... paranormal, então. Todo mundo pode dar, mas o Dante é o único que tem experiência com isso. Tá. Tirei 5, caralho, Você, tô muito cagado, você velho. entende que não dá pra uma pessoa transcender sem parar um atrás do outro. Você precisa ter um certo nível de experiência. Você não pode transcender aqui, depois ali e tá tudo bem. Ela transcendeu recentemente, Fernando. Sim, não. Por que Junto você não com a- falou isso antes? Eu não sabia. Porque Isso. dá problema? Sim, você não pode ficar transcendendo uma vez depois da outra. Mas quanto tempo, mais ou menos? Não sei, só que você não pode ficar fazendo isso. Mas tá tudo bem com ela? Não faço a menor ideia. Mas Vocês o veem que Kaiser ela acabou de ter ela sido- tá reagindo como se estivesse sendo eletrocutada pelo negócio que ela segura na mão. Ela ainda tá? Ela tá sendo? tremendo no chão, sim. Eu quero pegar o negócio e tirar da mão dela. Ok, você tira. E você tá segurando agora um bracelete e você não sente mais nada vindo dele. Ele perdeu a maldição. E ela continua? Ela continua paralisada, assim, por alguns segundos. Ela tá ainda tremendo, num choque. Harry? Começa a chacoalhar ela. Harry? Fala comigo, Harry. Por favor, fala comigo. O efeito Vou acaba. pra base. Você para de se sentir eletrocutado, Harry. Harry? Harry? Eu dou um abraço nela na hora que ela fala feio. Mas A sala de perto, deixa eles lá. Eu vou atrás do Dante porque eu quero falar com ele. O que foi, E o Beatriz? Joey vai em direção aos dois. Dante, eu tô vendo essas coisas que você tá segurando são itens amaldiçoados. Eu só tenho esse livro aqui. E você sabe do que se trata? Eu sei do que se trata, mas Qual você, livro que é? você me Me- falou, na me verdade, confirma. né? Aventuras do Camaleão. É sedutora. Não, desculpa, é Eu a sei hora de defensiva. que- Essa é a hora defensiva, não é sedutora. Hora defensiva? É. Tá. Eu sei que é algum tipo de ritual de defesa. De defesa? Sim. Você já tem algum? Eu não diria que eu tenho algum tipo de ritual de defesa, não. Você pretende transcender com ele porque eu quero ficar mais forte, Dante. Eu queria transcender, eu preciso de um item. Pra ser bem sincero, Beatriz, eu não planejo transcender. Eu fiz aquele círculo no chão justamente pra colher mais informações sobre esse ritual. Os rituais que tem aqui, pra entender um pouco mais sobre como a transcendência afeta vocês. Mas eu realmente não gostaria que você utilizasse alguma coisa pra transcender. Eu não sei o que é que pode estar escondido na sua memória. Eu também não, mas a gente só vai descobrir tentando. Seja pra bem ou seja pra mal, eu acho que isso é necessário e vai acontecer em algum momento. Você pode me dar o livro? Eu dou pra elas. Beleza, Sem falar nada. eu pego, agradeço e vou em direção ao sim. Ok? Todos vocês... O que tá acontecendo enquanto isso acontece com vocês aqui embaixo? Harry, você... Oi. O Dante falou ali que você não pode transcender várias vezes assim. se eu soubesse, eu não tentava, né, Fê? O que aconteceu? Você Eu sei. entrou e já caiu? Não sei dizer. Eu só tomei um choque. Mas tá Vocês- tudo bem? Vocês dois estão no chão, né? Tô, né? Eu caí Sim. no chão, eu tô com um pouco de dor, mas tá tranquilo. Não, o Joey se ajoelha.
olhando pra Eren. Um pouco sem emoção, mas ainda assim preocupado. Você tá bem? O Arthur tá claramente preocupado aqui atrás também, ele só não tá demonstrando, mas ele veio até aqui pra ter... Eu encostei no murinho aqui, tô fumando cigarro. Ok. Eu vou ficar de olho, eu acho. Eu quero vir aqui no canto, mestre. Enquanto tá tudo rolando, e eu quero pegar aquele anel na minha mão. Tá, você pega o anel na sua mão. Escondido. É o eu que tá quero lá ver no- se na eu base. sinto alguma coisa. Eren, toma cuidado, o que por você sente favor. desse anel, Joey só fala isso. esse é um anel... Me dá um segundo. Obrigada, Joe. Ele tem uma aura defensiva. Entendi. Tá. Eu sei de que elemento que é? O anel tá ali. Se você consegue ver o elemento, você consegue. Senão, não. Tá. É com você. Como player, reconhecer. Defensiva. Tá. Eu quero chegar pro Kaiser aqui. Kaiser. Oi. Eu não mostrei para os outros do grupo, mas eu também peguei esse anel. Eu tava esperando analisar pra ver que tipo de propriedade ele tinha antes de mostrar pro todo mundo. Você acha que mais alguém poderia transcender com isso? É um anel de defesa. Algum tipo de ritual defensivo que tem nele. Você já tem rituais suficientes? Eu tiro o cigarro e sopro. Assim. Eu transcendi faz pouco tempo, então provavelmente não poderia transcender com esse anel e não me interessa nenhum tipo de ritual que não seja de morte ou de mente. Os outros rituais realmente não me interessam. E eu, especialmente ritual defensivo. Eu não me importo com o que acontece comigo. Eu acho que o Arthur gostaria de tentar também. Você não vê com ele. Arthur? Eu já ouvi essa conversa por estar aqui perto? Eu Você posso pode mandar ter eu escutar? escutado. Acho que eles não tentaram esconder de você, não. Eu já olho com cara, mano, 100% de certeza, assim, eu tô bem sério e eu faço assim com a cabeça pra ele, o sim. Você acabou de ver o que aconteceu com a Eren, eu só vou ter que te perguntar porque... Ela não me falou que ela tinha transcendido antes, eu poderia ter alertado ela. Então você já transcendeu recentemente? Eu transcendi tem uns dias atrás, na ordem, antes, no dia que a gente tirou você da cela. Um dia, no caso, né? Então, No caso... É o mesmo ontem, dia. Quanto você tinha tirado no valor mesmo, Dante? Eu tirei 5. Não é sobre tempo. Não é sobre quanto tempo se passou. Não é sobre o tempo, Arthur, vai além disso. Eu acho que a gente pode tentar, né, de qualquer forma. Não. Eu guardo o anel. Não, pera, o oposto. Enquanto isso não é tá sobre quanto rolando, tempo eu se passou, quero- É sobre quanto você viveu. Ele transcendeu antes de vir pro orfanato. Antes de ir pro apartamento. Antes não. de vir pro orfanato? Ele transcendeu logo depois do Foi. apartamento e antes do orfanato, é. Exato. Sim. Você acha que eu quero, as coisas que eu você quero olhar pro venci- Joey. Desculpa. O que é? Não, de boa. Você acha que as coisas que você venceu aqui são suficientes pra você ter transcendido? Eu acho que sim. Eu tô bem... Não sei, eu tô bem decidido que eu quero acabar com isso tudo. Eu não sei se isso ajuda em alguma coisa, mas... Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa antes na minha vida. Você tá falando que ia acabar com tudo isso, mas esse ritual daqui é defensivo. Você... Eu não posso acabar com tudo isso morto, né? Então acho que vale. Se é isso que você pensa? Eu dou pra ele ou não? No caso, o anel físico. Ah, não, velho. Você puxa essas aqui, mano. Não faz nem sentido, velho. É o Você Hakim de entrega, cara. Você entrega o anel ao Arthur. Eu aceito. I do. Não, mentira. Eu pego um anel. E seguro na mão escondido, assim, com a mão O Joey fechada. ouve o Dante dando o anel e vai correndo em direção. Enquanto isso, Beatrice, você entra pra transcender. Eu me viro e eu encosto no banco lá. Saindo. Chega aí. Cadê aqui? Beatrice, similar a outra experiência, você começa a prestar atenção no símbolo e aquela mesma pergunta, de novo, faz sentido pra você. Finalmente, você começa a entender o outro lado de novo. E agora você segura o que é nas mãos? Um livro. O livro. Exato. Com um ritual defensivo. Beatrice, você sente que as pessoas se importam com você?
Sim. Quem da equipe você acha que menos se importa com você? Pra quem que você não é prioridade? Acho que pro Kaiser. Por que você acha isso? Porque ele já passou por muita coisa. Ele parece ser muito apegado com poucas pessoas e parece não querer se relacionar com pessoas novas. É uma pessoa de difícil aproximação, mas eu acho que ele faz isso intencionalmente. Você confia nele? Seja honesta. Confio. Você confiaria sua vida a ele? Eu acredito que por mais que ele tenha essas questões, ele não deixa de se preocupar. Porque na última batalha eu percebi que ele sempre estava um passo atrás de mim. E com quem De você certa menos forma. se importa? Tudo bem, eu... Posso dizer que com... Acho que eu não tive tempo suficiente de Com me quem você relacionar com menos se Arthur. importa? Arthur? Ok. Beatriz. Quando você se concentra nesse símbolo... Me confirma a sua exposição paranormal agora. 15. 15. Você não é forte o suficiente. Me dá um teste de exposição paranormal, por favor. É sanidade, né? Sim. Fracasso. Você toma 10 pontos de sanidade. Mano, E você é jogada, arremessada pra fora do ritual de transcender. Você sente que essa informação ela é poderosa demais pra ficar na sua cabeça. Você não conhece o paranormal o suficiente pra conseguir conhecer, pra conseguir entender esse ritual especificamente. A gente vai voltar agora pra realidade. Opa! Vocês veem a Beatriz Ainda bem que eu vejo. desaparecendo na frente de vocês. Oh. Bia? Vocês veem o Quero Orfeu entrar. ainda parado. Do jeito que ele tava. Mestre, eu quero dar um escutar. Pode dar. Eu posso entrar no círculo e tentar tocar ela? Você pode. Ué. Eu quero Bia e eu quero tocar ela. Ah, Normal. tá, vocês veem que ela entrou no ritual e simplesmente desapareceu instantaneamente. Eu O consigo Orfeu ouvir a tá- respiração dela com esse normal. Você tomou... Você desmaia, Beatriz. Você cai no chão desmaiada. Vocês veem o Orfeu começa a voar. Quando você tenta pegar ela, você sobe caindo no chão, no ritual. Oh, só que pariu. O quê? Beatriz? Eu chego perto. Eu vou em Vocês direção veem também. então o livro caído à frente dela. O livro não desapareceu. E a gente sente nada, né, no livro. Acabou. Você pegou o livro? Posso pegar, eu chego perto, então me pego. Eu pego, não, eu pego o Tá, livro. o Eu Fernando pego. pega o Eu tô livro, proc- você não sente mais nada do livro, não. Eu tô procurando ela. Pra ver Você se ela tá consegue aqui ainda. sentir alguma coisa ali. Passam-se alguns segundos e ela começa a aparecer de novo, desmaiada no chão. Deixa eu jogar ela aqui. Talvez ela fique... É o livro do camaleão? Era o livro do camaleão, sim. Ah, faz sentido. Falei que ela não tava pronta pra isso. Fernando, você pode me ajudar, por favor? Eu coloco a mão no Ajudo. pulso dela, antes de tudo. Pra sentir Você o sente que ela batimento. tá bem, ela só desmaiou. Ela teve um choque psicológico e desmaiou. Fernando, Ela- você consegue me ajudar aqui? Sim, eu pego o braço dela, coloco em volta do meu pescoço e espero o Dante fazer alguma coisa. Tá. Me ajuda a colocar ela aqui. Por favor, aqui em cima desse banco. Eu aponto pro banco que tá aqui no parque. No pátio. Você O banquete aponta, ali.
vocês levam ela começa a acordar no meio do caminho. Beatriz, você começa a acordar e você não lembra de praticamente nada do que aconteceu. Você só se sente rejeitada, é um sentimento terrível. A Erin tem um sentimento similar. É um sentimento de impotência, de não ser forte o suficiente. Mestre, uma dúvida só. Desculpa, só antes. Os rituais têm nome ou eu posso Você escolher? pode dar o nome do seu próprio ritual. E você Ok. pode também escolher como ele é visualmente quando você usar ele. Nice. Os seus rituais, um deles não tem cor, você sabe por quê. E o outro, você pode escolher entre as cores azul, roxo, ciano, rosa e nesse espectro aí de cores. Beleza. Bia, A gente Você- coloca você tá então bem? aqui O que foi, Dante? você tá bem? Não, acho que não. Deixa ela deitar aqui no banco, pessoal. Coloca ela aí. Arthur, você consegue pegar O algum Orfeu tipo de água? pousa do Sabe onde é lado que do tem banco água? que vocês colocam ela. Quer que eu pegue o quê? Você sabe onde é que tem água aqui em algum lugar? Você poderia procurar? Não tem água aqui, Dante. A gente andou esse lugar inteiro. Você precisa de água, você precisa descansar. Eu falei que você não tava pronto, não era pra você ter feito isso. Você não falou que eu não tava pronta. Falei que não. Você não sabe o que tá preso na sua mente, você não sabe o que pode acontecer, você. Até você não me disse recuperar que eu não suas tava memórias. pronta, Dante. Por que isso aconteceu? Você só não tá pronto. Inútil. Você sabe, Beatriz, você sente dentro de você que você não era forte o suficiente pra esse ritual. Ele era muito mais poderoso que você. Ele era muito mais forte do que eu, Dante. Talvez. Eu não consegui. Eu não sou boa o suficiente. Eu preciso melhorar muito. Eu preciso entender as coisas, Dante. Você não tem. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que aconteceu com você. E por que você não lembra das coisas que aconteceram com você. Mas eu não vou eu conseguir preciso que fazer você isso, entenda Dante. isso. Eu sou muito fraca. Você não é fraca. Então Qualquer por que pessoa isso que. aconteceu comigo? É difícil de entender, é difícil de explicar, mas você simplesmente não estava pronto pra isso. Isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de ficar estressada. E não significa que você não vai estar pronta mais um tempo, sei lá, daqui a um tempo. Dante, Você ia transcender, Sim. né, Arthur? Você tava indo transcender quando isso aconteceu. Eu, na verdade, tava vendo tudo acontecer, né? Ela caiu, foi Ela caiu, visível, você tava indo e você viu isso tudo acontecendo. É. Ô Dante, você acha que pra transcender precisa ter passado por bastante coisa? Eu digo envolvendo o paranormal. Sim. Eu queria transcender, mas eu acho que eu preciso do Lu pra isso. Alguém Mas ele tem não um está com celular você? com bateria? Eu tenho. Eu quero pegar o celular da Erin, abrir a câmera e gravar um vídeo. Ok? Nice, que Marcelo. esperto. Começa a gravar. Mil QI. A gente precisa transcender. Eu sei que você não quer fazer isso, que você não confia no Dante. Aí eu mostro o Dante assim. Mas pode confiar. Ele tá ajudando bastante a gente. Eu sei o que você já me contou, mas vai ficar tudo bem. Tá? Eu preciso de você pra transcender. Por favor. Eu paro a gravação. Eu pego o fuzil e eu dou 3 tiros pra cima. Ok, você, pra evitar todo o problema, você consegue eventualmente chamar com o susto dos tiros. Você sente ele chegando, você vai apagando. Você tem uma última ação, uma última frase antes do Luciano tomar conta. Tá. Você tem alguma coisa? Erin, acalma ele. Tá. De repente, você sente... Tum, seus olhos Eu já mudam fico de perto cor dele aqui. e ele tá aqui. Tô com a arma numa mão e o celular na outra, né? Sim. É, você.
Lu, guarda a arma. Calma. Guarda a arma, guarda. Tá tranquilo, tá tudo bem. Eu olho assim, eu olho com raiva pro Dante. Guarda a arma. Vê o vídeo. Você percebe que tá com o celular na mão. Com a câmera... Com um vídeo pra dar play. Feira acabou de gravar pra você. Tá, eu dou play no vídeo. Ele ficou com a mão no ombro enquanto dele. mais o vídeo vai passando, mais calmo eu vou ficando, assim. Tá bom. Que transcende. É Vem, isso. Lu, vem aqui, por favor. Arthur. Eu sento no banco do lado da Bia e eu falo: Bia, você não é a única que é fraca também, não, hein? A gente tá no mesmo barco. Eu ia... O que você sentiu? Inútil. Completamente. Eu também. Não sei nem se eu devia estar aqui ou não. O Joey ouve isso e chega perto aqui na frente delas. Vocês estão sentadas, né? Uhum. Então, tipo, ele ajoelha, assim, pra ficar meio que um pouco abaixo do nível de vocês. Vocês sabem que vocês não são fracas, né? Dante, isso foi literalmente... Joey, isso foi literalmente jogado na gente. É o seu primeiro dia. Mas não é como se eu não tivesse feito isso. Era um ritual de defesa. Não é o meu primeiro dia. Eu sei que não, Erin, mas você já está bem machucada. Vocês precisam se cuidar. Vocês não são fracas. Vocês estão cansadas, machucadas. E vocês vão conseguir. Mas vocês precisam dar tempo ao tempo. Se a gente tem alguma chance de acabar com eles, é só esperar mais um pouco e ter paciência. E o que Mas vocês eles precisarem, vão a gente vai estar esperar, aqui. Joey. Quê? Mas eles vão esperar? Não interessa se eles vão esperar ou não. Interessa que vocês não estão sozinhas também. Beatriz, uma coisa que eu preciso de comentar pra você antes de voltar, desculpa. Você aumentou 5% da sua exposição paranormal. Você só não conseguiu aprender o ritual. Você transcendeu, mas você não conseguiu aprender. Você ganha 1/5 do seu poder em pontos de ocultismo. Tá. O Joey levanta daí e só Obrigada, continua olhando Joey. pros sangues no chão. Então, Arthur. Eu tenho esse objeto aqui pra transcender. É basicamente, você entra com ele e você transcende. Eu tava pensando em usar ele agora, só que como aconteceu algumas coisas aí, você também vale por 2, então... Bom, isso daqui é um ritual defensivo, pelo que eles estavam falando, e eu acho que seria melhor você usar. Eu entrego na mão dele assim. Você já transcendeu, Arthur? Eu transcendi há uns dias atrás lá na Ordem com a Agatha. Você acha que vale a pena? Eu acho que sim, eu tô me sentindo bem mais forte desde que eu transcendi, então eu acho que vai valer pra vocês também. Eu não quero ver ninguém ir embora de novo. Eu vou pra perto Eu vi deles o pra que- acompanhar o Lu. Eu vi o que eles são capazes de fazer. Eu vi o que eles fizeram com a Erin. O que eles fizeram com o Tristan. A gente nunca passou por isso. Eu tô na Ordem há 2 anos. Nunca passei por isso. Nunca fui Lu, obrigado. eu transcendi, Lu. E Eu aí? acho que eu esqueci de te contar isso. Não agora. Antes de vir pra cá. Tá tudo bem. Valeu a pena? Acho que sim. Não sei. Enfim, vocês dois. Você é muito Obrigado, mais Arthur. forte que eu. E eu pego o anel. Você entra no ritual? Eu pego o anel. O que eu tenho que fazer? É só entrar ali. A gente vai estar aqui caso alguma coisa aconteça. Ok. Eu entro no... Eu fico bem pertinho. Ok. Luciano, vem comigo que a gente vai transcender. É minha vez! Luciano. E Fernando? Sejam bem-vindos. Vocês estão no mesmo lugar juntos pela primeira vez há muito tempo.
Vocês conseguem conversar se vocês quiserem. Lu? Ele dá um abraço no... Ele, Vocês não ele conseguem pode se fazer enxergar. Vocês estão só no mesmo, tipo, Isso? Tá. espiritualmente no mesmo lugar. Vocês conseguem se comunicar. Fê, você tá aqui? Lu, o que tá acontecendo? Você tá me ouvindo? Eu consigo conversar com você. Eu decidi transcendê-lo. Ô, Fê. Luciano e Fernando, O... vocês se concentram juntos nesse símbolo embaixo de vocês e ele começa a fazer sentido. Uma pergunta que estava dentro da cabeça de vocês dois finalmente tem a resposta. Vocês entendem completamente o outro lado. Vocês entendem sobre o que tudo isso se trata. Mas vocês vão esquecer. Vocês seguram nas mãos um anel. Fernando e Luciano. Qual foi o seu maior trauma? Primeiro o Fernando e depois o Luciano. O maior trauma do Fernando? O seu maior trauma, Fernando? Tô falando com você. Provavelmente... Foi... o estado em que eu peguei as drogas. Não me olhei no espelho depois de meses. Não foi fácil. E quem você queria colocar nesse lugar? Quem você gostaria que estivesse no seu lugar sofrendo isso? Ninguém. Você precisa escolher alguém. Quem? Não sei. Pode ser qualquer pessoa. Quem você gostaria que sofresse o que você sofreu? Seja honesto. Meu pai. Luciano, qual foi o seu maior trauma? E quem você gostaria que sofresse isso? Meu maior trauma? Acontecendo agora. É viver com o amor da minha vida preso dentro de mim. Meu maior trauma são as escolhas que eu fiz. E quem você gostaria que sofresse isso no seu lugar? Todos esses ocultistas de merda. Vamos nessa. Me diz a exposição paranormal de cada um de vocês. O Luciano tem 15, o Fernando tem 5. Ok. Fernando, você vai aumentar em 10% a sua exposição paranormal. Isso significa que 2/5 do seu poder vão ser adicionados ao... vão ser adicionados aos seus pontos de ocultismo. Primeiro o Fernando, eu tô falando com o Fernando. Nossa, calma. Fala de novo. 2/5 do seu poder Marquei, vão ser não. adicionados aos seus pontos de Aumentar. ocultismo, do Fernando. 10%. Ó, você aumenta em 10 a sua exposição paranormal. Ok. E aí você vai aumentar em 2/5 os seus pontos de ocultismo, o 2/5 do seu poder. Tá bom? Tá, 2/5 do meu poder. Isso, vão ser adicionados aos seus pontos de ocultismo. Máximo Tá. e atual. Cadê meu ponto de ocultismo? Tá lá na barra, é a barra embaixo da sanidade. Aqui. Ok. Então é 2. Se eu tenho 5, Ok. é 2? Perfeito, sim. Você, Uhum. além disso, Fernando, é rejeitado por esse ritual. Você não aprende ele. E você toma 7 pontos de sanidade, Fernando. E você é jogado pra fora. Mas você, Luciano, não. Você vê o Fernando sendo lançado pra longe desse lugar que a gente tá agora, esse momento que a gente tá agora. E você começa a aprender o símbolo que tá nesse anel. Ele começa a ficar marcado dentro
dos seus pensamentos, dentro da sua cabeça. E você aprende, porque você é digno. O Fernando não era. Você é forte o suficiente pra isso. Seguinte. Esse ritual é um ritual de energia. Quando você... Energia e sangue. Quando você tomar uma porrada, você pode usar esse ritual, é um ritual de reação. Você pode usar ele quando você tomar um golpe físico. Quando você tomar esse golpe, assim como você pode contra-atacar, bloquear e esquivar, você pode usar esse ritual também. Metade do dano causado em você é refletido de volta em quem tá te atacando. Em dano caótico, em dano de energia. Mas essa parte do dano também é causada na sua sanidade. Então você toma metade do dano original, metade na sanidade, e o seu atacante toma metade do dano nele também. Esse ritual custa 5 pontos de ocultismo. Tá. Se você falhar, você perde 0. Se você tiver sucesso, você perde 0 de sanidade. E se você falhar, você toma 1d4 de sanidade. Você, pra usar esse ritual, precisa estar segurando um objeto tecnológico nas mãos, um objeto funcionando, e precisa se concentrar no símbolo enquanto estiver sendo atacado. O símbolo na minha cabeça mesmo. Não, você precisa ver ele. Tá. Você começa a esquecer tudo, menos o que a gente teve aqui. Todas as respostas que você tinha na sua cabeça, você esquece. E você vai retornar como o Fernando, que foi lançado pra fora antes. O Fernando não lembra o que o Luciano viu, obviamente. Vamos subir. Não, é isso. Você tá com 20% com o Fernando, né? Com o Luciano. Como assim? O Luciano tá com 20%, né? De disposição. Ah, ele tava com 15. Agora é eu coloco 20. Agora é 20. E você ganha 1/5 do seu poder com o Luciano em pontos de ocultismo também. Vamos subir. Em ponto de ocultismo, Isso. tá. No máximo é top. Pintinho! É a Tá vibe lá, que eu tem tenho às aqui. vezes. Pintinho! Opa! Pera, o que tá acontecendo? Vocês veem, voltando do ritual, o Fernando. Ele volta assustado. Fer? Luciano? O que aconteceu? O que Ô, Fernando. É o Fê. O que aconteceu? Tá tudo bem? Pra Eu gente, acho nada. que sim. Eu transcendi? Ah, eu não tô falando nada. Eu abraço ele. Você tá bem, Fê? Eu tô... Vocês falaram que eu ia ficar mais forte, não? Você lembra do Não que senti aconteceu nada. enquanto o Fernando tava lá? Eu vi o Lu, eu não vi, eu ouvia e falava com ele. A gente conseguiu conversar pela primeira vez, assim, sabe? Pessoalmente, mas... Chegou uma hora que... Eu só voltei pra cá. O Lu tá bem? Ele que foi fazer o sei que lá. Não, eu acho que ele tá bem. Eu não sei. Não é possível que aconteceu tão rápido. Eu tô aqui há bastante tempo, né? Não. Foi igual quando você viu todo mundo indo. Foi, piscou, Super voltou. rápido. Exato. Você quer sentar? E... Vem cá, me conta como você... Eu quero ir pra base. Pessoal. Quero tomar água, quero comer alguma coisa. A gente vai... Alguém mais vai transcender ali? Enquanto eles estão lá, eu posso ter uma conversa com o Kaiser? Tipo, enquanto Pode, isso tava pode. acontecendo? Foi tipo um Kaiser, segundo, né? Enquanto eu tô transcendendo, mas você pode falar agora. Kaiser, tu pode me falar quais rituais você aprendeu? Tá bom. Pelo que eu entendi, eu consigo machucar entidades que são... como é que é a palavra, mano? São vindas, são hediondas, não sei, de energia. E o outro, eu consigo criar a névoa, que a gente conhece quando a membrana tá fraca. Aparentemente, os rituais ficam mais fortes nessa região. Isso pode ser muito forte para nós.
Se a gente aprender a utilizar ritual, mas também pode ser uma faca de 2 gumes. Se o inimigo souber utilizar isso. Sim, pelo que eu entendi, o alcance ele é limitado. Ele não. Dependendo da distância que a gente esteja do alvo, talvez até venha a calhar. Sim, com certeza. Mas é como você disse, também pode ser uma faca de 2 gumes. Entendi. Eu creio que os objetos que a gente tentou aqui, ó, a Beatriz e a Eren tentaram utilizar pra transcender foram perdidos, né? Eu vou ver se o mesmo aconteceu com o Fernando. Vai lá. Eu tô vindo aqui com a Erin, enquanto isso. Luciano? Não, é o Fê. Como assim? Então, o que aconteceu durante o ritual? Eu não sei, eu conseguia conversar com o Lu e de repente eu só voltei pra cá. Eu não lembro de nada. Mas se teve mais alguma coisa, eu não sei. Você sabe o que aconteceu com o ritual? Você aprendeu algum tipo de ritual? Eu não aprendi nada. Acho que a gente perdeu outro ritual. Mas será que o Lua aprendeu? Isso... Eu não sei se faz sentido, sendo que eles são... Não sei. Mas já a gente teria que conversar com o próprio Luciano. Mas eu acho que, no momento, a Fernanda tá sob um estresse emocional muito grande. A gente pode ir pra ordem agora e uma hora ou outra o Luciano deve aparecer. Eu queria muito que o Lu pudesse chegar aqui pra falar com vocês, mas eu tô muito cansado. Tá tudo bem, Fê. Tá Vamos todo pra mundo base. cansado. A gente descansa. Ok, então vamos? Dante, eu não tinha falado porque eu pensei que não seria relevante. Eu aprendi um ritual. Mas eu Você aprendeu conto... algum tipo de ritual? Sim, não agora, antes. A gente achou uma construção antes. Quando você transcendeu? Sim. Um ritual de energia. E que tipo de ritual é esse? Basicamente eu sinto se eu vou ter êxito ou não em algumas coisas. Um tipo de previsão, talvez? Não sei, um sentimento. Interessante, eu nunca vi nenhum tipo de ritual assim. Eu não sei muito explicar sobre isso. Só sinto que eu vou me dar bem ou não em alguma coisa. Parece ser bem útil em algumas situações. Mas eu não sabia que não... sei lá, eu não ia conseguir transcender agora de novo. Se eu soubesse, eu teria falado. Entendi. Não, sem problemas. Eu só fico feliz se tá todo mundo bem. Eu saio de perto. Vamos voltar pra base? Vamos. A van tá lá fora ainda? Tem 2 vans agora lá fora. Aqui a Eren e o Fernando chegaram e a de vocês, a original. Ok. Vocês percebem, ao olhar ao redor, que o Joey não tá em nenhum lugar perto de vocês. O Joey deu um sumiço. Cadê o Joey? Uma boa pergunta, eu não sei. Alguém percebeu ele sair? Vocês não perceberam. Se tivesse percebido, vocês teriam percebido. Eu vou esperar vocês lá fora. Vocês viram o Joey? Eu vou aparecendo de novo aqui, mestre. Tô Ok. voltando devagar. Vocês veem ele retornando de dentro do orfanato, com um olhar sério. Eu vou até ele. Tá tudo bem aí? Você pode me ajudar a encontrar uma pá? Claro. Eu não consegui achar nenhuma. Tá. Por quê? Eu acho que a senhorita Liz merece um pouco mais de respeito. Joey.
Você não acha a gente fazer isso em um lugar melhor do que enterrar ela nesse lugar podre aqui? Enterrar, né? Na verdade, a gente nem tem o corpo dela aqui. Onde a gente faria isso, Arthur? Eu não sei. Eu tô perdido. A gente pode fazer lá fora, em alguma área que tem alguma graminha pra gente só se despedir dela. Aqui eu acho que não ia ser uma coisa legal pra ela. Será que tem algum cemitério aqui por perto? Dá um Você teste de não quer- inteligência, Joey, especialmente. Peraí, pra todos fazerem? Pode fazer sim, mas o Joey tem vantagem. Deu fracasso primeiro. Ok, Bom, tá. Eu vou fazer também, Deu então, bom vai. o meu também. Tá. Joey, você Essa eu não vou sabe fazer, que não. o cemitério que você conheceu a Liz e o Thiago é perto. É nessa direção. Eu tive uma ideia. Será que Tá. a gente pode ir onde eu encontrei ela pela primeira vez, onde eles me salvaram? Ela e o Thiago. Eu dou um sorrisinho. É claro, Joey, vamos. Vocês estão todos bem cansados, assim, vocês mal conseguem parar em pé. Eu vou forçar qualquer cansaço. Ação. Aham. É. Tá, então vamos pra van. E a gente vai pro cemitério, Joey. Esse Eu cemitério é lembro o perto caminho. daqui? É sim, é nessa região. Ok, então vamos. A Liz morreu mais ou menos onde eu tô aqui, não é, mestre? Sim, Tipo, é onde o a espada Arthur estava tá, não é? enfiada, exato, é. Se eu olhar no Mas aqui. chão, tem sangue seco, alguma Tem coisa sangue, assim? tem sangue, tem um buraco onde a espada estava enfiada. Tá. Só pra... Nossa, é difícil escrever o ritual, hein, mano. Tá, então vamos todo mundo pra van. Eu vou indo na Deixa eu frente. te perguntar. Oi. Eu tô com o anel, né? Eu continuo com o Você anel. nas continua mãos. com o anel, sim, ele só não tem mais poder nele. Ele ainda tá com o símbolo? Ele ainda tem um símbolo, sim. Eu quero guardar ele no bolso. Ok. Ok. Quando eu vejo todo mundo indo embora, eu ajoelho aqui, onde tá o sangue que você falou, onde tá o corte. Eu pego um pouco da areia, assim, na minha mão. Eu tô, tipo, meio triste a minha cara. E, do nada, meu olho, tipo, eu fico totalmente sério, assim, aperto com toda a força a areia. Eu coloco no chão calmamente, levanto e volto. Vocês todos, então, entram na van. E vocês vão em direção à base, descansar um pouco, ou vocês vão direto pro cemitério? Assim que o pessoal, né, que não seja eu, o Joe e o Arthur chega, eu falo, a gente vai num cemitério pertinho daqui pra, né, prestar as homenagens a Liz. E É que eu acho que eles... vocês devem saber agora, né? A gente já se aventurou muito juntos antes. enfim, tá todo mundo muito cansado. Se vocês quiserem ir pra base, é só usar outra van. Vocês Eu vou acharam reto. o corpo dela? Eu passo reto e entro na nossa van, que eu não sei o que é essa daqui, né, no caso. Eu respondo o Dante enquanto eu tô andando seguindo o Kaiser. Eu vasculhei esse lugar inteiro, o corpo dela não tá aqui. E continuo entrando na van. Vocês, então, entram na van, tem duas vans, vocês vão se separar, cada um vai metade pra base, metade pro cemitério. Vocês... Não, eu sinto que a gente tá junto nessa, sabe? Uhum. Mesmo que a dor deles não seja a minha dor, eu tô ali por eles, então eu Tá. quero ir junto com eles. Eu vou dar um avanço aqui só pra vocês, pra gente ter que fazer isso. Uhum. Vocês não vão conseguir chegar no cemitério e enterrar sem combinar antes. Vocês não podem chegar aí, tipo, querendo enterrar aqui Não, e sim, entrar. lógico. Então, vocês estão bem cansados, bastante cansados, vocês estão sem energia. Talvez faça mais sentido vocês irem pra base primeiro e depois fazer o enterro. Tá. Porque vocês vão ter que ainda marcar o enterro. Fê, Não, Tá. a gente tá sem condições. eu era mais, eu tava pensando simbólico, assim, era mais a gente ir pro Joey só ficar mais tranquilo, mas... Não, tudo bem, vocês podem ir Tá pro bom. cemitério também. É que eu não... Meio metagame, eu não tava planejando fazer um enterro literalmente. Uhum. Era só prestar homenagens mesmo. Sim, mas é um enterro simbólico, né? Tá, Todo ok. enterro Então vamos pra mesmo base. Então vamos pra base. Eu Vocês vou que na porta decidem, da o jogo é de van vocês, vocês aqui. que mandam. Joey, Não, a gente poderia passar primeiro na base,
com todo mundo, deixar quem tá machucado e etc. Falar tudo pro Sr. Veríssimo sobre a missão e depois a gente resolve nosso problema pessoal. Pessoal, o que eu ia falar é que de repente tem mais gente que gostaria de prestar homenagem a Alice. Elizabeth. Isso é verdade. Então, Eu dou um sorrisinho assim. de repente seria melhor a gente ir pra base mesmo. Tá, então quem vai dirigir a outra van? Eu dirijo. Eu e o Fer. Ok. Pra acelerar, a gente vai... Vocês vão então em direção à base e a gente vai dizer o que acontece quando chega lá e depois a gente vai direto pro cemitério. Depois do intervalo. Então a gente vai agora pro intervalo de 5 minutinhos e assim que a gente Meu voltar... Turbotop caiu na hora, Caiu? eu juro. Tudo bem, perfeito. Você pode ir voltando. apareceu. A gente vai pro intervalo rapidinho e assim que a gente voltar, a gente já vai dar um fast forwardzinho de como foi voltar pra base e o enterro simbólico da Alice. Alô? 5 Fanart. minutinhos. Vamos nessa. Fanart. Fanart.
Alô, estamos de enfermeira. volta. Opa. Todo mundo? Alô. Opa! Salve. Todo mundo aí? Tô Todo tranquilo. Perfeito, vamos nessa. Vocês então, a gente parou antes do intervalo com Eu vocês cheguei na hora. voltando pra base pra comunicar sobre a missão, descansar ao menos um pouco e fazer os preparos necessários pro enterro que vocês pretendem fazer da Elizabeth. Vocês estão agora chegando, vocês acabam de chegar na base da ordem. Eu tô dormindo na van, viu? Capotei, mano. Nossa, acho que eu também vou dar uma capotada, velho. Tá, vocês dormiram, vocês acabaram de chegar. Vocês tiveram uma jornada Eu- até chegar aqui. Eu desço na frente de todos e venho direto na máquina de Tetris lançar a gameplay. Porque eu me sinto... Só justificando, não é à toa que eu jogo Tetris, é porque eu me sinto mais calmo, sei lá, eu acho que faz eu espairecer de tudo que tá rolando, que eu fico focado numa coisa só, e acho que faz eu deletar muito dos problemas que tá rolando agora. Ok? Então pra mim é uma válvula de escape, assim. Eu fico vendo o Kaiser. Ainda tô dormindo, É, não percebi. eu iria que ver cheguei, também, não. mas eu não achei o sprint do Arthur. Calma aí que eu pego aqui. Eu pego aqui, pode deixar. Tudo bem. Perfeito. Vocês veem... Peraí, só falta alguém que tá carregando ainda. Ok. O Kaiser vai direto pra máquina. E o Joey acompanha ele e fica vendo ele jogar com uma habilidade bem alta. Você quer dar um teste pra ver se você passa... Aliás, você já passou, Samuel. Você nem precisa fazer teste. Você... Eu não tô tryhardando, não tô Você tryhardando. tá só pra eu- eu descansar, joguei só de pra boa. relaxar. Beleza. É. Beleza, Beatrice entra. Que é ela... isso? Pera, tem alguém soltando calango, acho que Uma é aí. moto. Cara, cortaram Eu? o giro na frente da van, É, pô. alguém cortou um giro aqui na frente. Ah, foi mal, Vocês foi chegaram mal. na van, cortaram um eu acordei, eu giro aqui acordei. rapidão, Foi mas mal, foi voltou. mal, foi mal. Eu acordei com esse giro Eu daí, escuto velho, o barulho da cortaram. moto e faço. Ah, Nossa. Ufa, sinfonia. chegamos. A Beatriz, no momento que entra, vê os três ali do lado da máquina, ela chega do lado do Arthur e pergunta: do que se trata esse negócio aí? Fala pra você que eu não sei não, acho que ele tem que fazer a torre mais bonita. Pode crer, velho. Outro dia eu tentei jogar, nossa, tipo, mó sem sentido. A sua torre ficou bonita? Ficou. Então você ganhou? Tá, eu vou lá contar as coisas pro seu Veríssimo então. Vou entrar com você. Vocês entram então em direção à base da ordem, vocês puxam a geladeira com o código pra entrar, que é o 0413, e encontram alguns agentes conversando e o Tristan acordado. Parece até que tá relativamente bem, assim, conversando com a Clarissa do lado dele. Mas ao fundo vocês veem os dragões metálicos lá atrás e alguns agentes observando o painel de missões. Vou correndo até o Tristan. Tristan? Ele... Oh! E aí, cara? Você tá bem? Ah, tô no um abraço O que nele. aconteceu? E aí, peraí, tá doendo? O que tá... Desculpa. Eu tava com saudade. E você também não tá nada bem não, hein? Não tô... Ninguém tá, né? Tá porra, essa aqui é... Ah, você conhece, é a Clarissa. E aí? E aí? Suave? A gente precisa falar com o senhor Deu tudo Veríssimo. certo lá que vocês queriam? O que é certo pra você, né? O senhor Veríssimo tá aí? Ah, deve tá no escritório dele, né? Tá a Shizui aí também. Tá, tô feliz que você tá em pé. E vivo. E aí vocês encontraram... Eu também. Vocês encontraram a gente que a gente... Qual foi? O que aconteceu com a missão? Nossa, tô muito pequeno, Arthur, velho. Ele tá, tipo, olha o tamanhozinho dele aqui. Não, pode aumentar, é só apertar mais. Aí. Arthur nunca foi tão baixinho. Deu tudo certo lá? Encontraram a véia? Eu chego do lado dele, coloco a mão no ombro dele, assim. E aí? É bom já te ver melhor, hein? Pô, na medida do possível, né? É bom ver vocês bem também. A Elizabeth tá morta. Ele entra Só em pra- choque, assim. Só pra te avisar. Entendi. Eu vou contar as coisas pro seu Veríssimo agora. Foi tudo muito calmo. Vai lá. Bom, o que importa é que vocês estão bem. Às vezes acontece isso nas missões mesmo. Vocês não podem se deixar abalar.
Vocês veem que ele tá um pouco abalado também. Abalado, é. Ele tipo... Eu falo oi pra moça aqui. E aí? Oi? Joia? Tudo bem, gatinho, e você? Eu fico com vergonha e tô bem também. Eu vou na direção do seu Vinícius. Bonitinho. Eu vou em direção ao Joey enquanto isso. Joey? Oi, Erin. Não sei se você se lembra da minha promessa. Eu sei que não vai fazer tanta diferença agora, mas... Eu fiz a Sakura pra você. Trégua. A promessa era de vocês voltarem vivos. Todo mundo aqui. O Joey tá claramente assim com... Ele tá bem tímido, ele ficou um pouco vermelho. E é a primeira vez que ele, sei lá, esboça alguma outra emoção além de tristeza e... Desde que ele foi levado pra cela. Erin, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Significa De muito nada. pra mim. Não é nada demais. Sakura. Não se esquece do nome dela. Não Falando vou me nisso... lembrar. E a nebulosa? O Kaiser usou? Eu vi ele usando. Você viu o que aconteceu com ele? Ele fez isso com ele mesmo? Com a granada que eu dei pra ele? Eu falei pra ele alongar mais e praticar os arremessos, mas ele é teimoso. O Tristan Mas vem em ele é direção forte a também. Beatriz. E aí, Sardinha? Tá melhor? E aí? Você tá inteira? Tô diferente de você. Eu faço a medida do você possível. melhorou? Né? Eu tô de pé, não tô? Ele olha atrás de você, assim, ele olha e encara o Dante. O que esse cara tá fazendo aqui? Ele puxa tá uma com a arma gente. e aponta pra ele. O que você tá fazendo aqui? Pera, eu entro Tristan, na frente calma, da eu arma. quero vir- Eu entro na frente da arma. Não. Eu venho aqui na frente do... Eu venho do lado, enquanto ela entra na frente, e eu abaixo um pouco a arma do Tristan e falo, Tristan, calma. Eu tô calmo, eu Ele só tá quero com a saber o que ele tá gente. fazendo aqui. Qual que é a tua? Qual Você que é a pode tua? confiar nele. Ô, loirinho. Você pode Ô, confiar nele. surfistinha, vem pra Tristan! cá. Tristan! Cola aqui, ô, surfistinha. Na minha frente, agora. Dante, é melhor você responder as Tristan. perguntas. 3, 2... O Vai Joey atirar corre. em mim? Não, ele tá apontando para atrás dele. Eu tô na frente da arma. Qual foi, caralho? Vocês esqueceram quem esse brother é agora, porra? Tristan! Eu entendo o seu que desespero. cacete! Eu entendo o seu... Ele Eu tá entendo. ajudando a gente, Tristan. Ele ajudou bastante a gente. Eles, nem eu e nem a Erin, a gente tava no local. Mas o Arthur confia nele, Tristan. Eles falaram que ele... Sei lá, não falaram nada. Não falei com ninguém sobre isso. Não sei. Ele tá ajudando. Ele tá ajudando. Eu tô confusa. Escuta, a história do Dante ela é um pouco Como mais é que a confusa Elizabeth do que morreu? ela parece. E ele tá ainda apontando a arma pro Dante, achando que ele tá puto com você. Como é que ela Foi um morreu? cara chamado Gal. Foi um cara chamado Gal. Ele enfiou a katana do Joey na Quê? Elizabeth. Será que a gente pode ter essa conversa com mais calma e sem apontar a arma um pro outro? Foi mal. Se vocês confiam nele, Erin, Oi. tá tranquilo mesmo essa porra? Eu tô. Tá. Beleza, Tá. oxe, tá bom então, vocês que sabem. Mas ele vai voltar pra prisão, não vai? Vai. Acho bom, Vai ô sim. louco. A gente É precisa necessário falar com os- mesmo, gente? Na verdade, Eu a olho pra questão dele Erin. é um pouco diferente. Ele Eu precisa não mesmo? Como assim ele precisa mesmo? Vocês esqueceram? A gente prendeu esse desgraçado com um maluco destroçado na frente dele! Fernando! Ignorando ele A completamente. gente você fala, salvou Joey, dele, bora- cacete! Joey, Tristan, bora falar com o Sr. Veríssimo? essa escolha é do Sr. Veríssimo. E o Joey E- olha pra Erin. Erin, eu também te fiz uma promessa, mas eu não vou poder cumprir ela. Eu prometi que eu levaria ele de volta pra prisão, mas eu não posso fazer isso. Não depois de tudo que ele fez pelo grupo. Essa escolha precisa ser do Sr. Veríssimo. Essa decisão final é dele. Bora lá então. Eu vou com De vocês. boa. Ele De desce boa. do banquinho. Ai, caralho. A Clarice ela... Eu... Ih, Rono, Deixa eu te o clima ajudar, esquentou Tristan. aqui, hein? Não, relaxa, eu tô bem. Clarice, obrigado por tudo.
Ele dá um Eu abraço vou nela. seguindo o Tristan meio Ela dá uma preocupado. risadinha assim. Relaxa. É, tô Beatriz acostumado. também, completamente perdida. Onde que fica o Senhor Veríssimo, Joey? Bom, tem uma missão pra ir. Foi um prazer. E ela vai Pode passando, vir ela comigo. nem olha pra vocês. Boa sorte aí Tchau. com o seu casinho de ocultista. E ela vai passando. Vamos lá, Ela, resolver aí isso. eu passo por eu quero ela assim entender, também. mano. Desci. Como é que... Eu sei lá, vamos nessa, vai. E ele vai passando confuso. Tá tudo O bem, Arthur já tinha chego lá antes? Eu Já imaginei, foi? tipo, eu Ah, ouvindo tá. vocês gritar e eu fiquei observando de longe aqui, ó. esperando ok. vocês. Vocês Mestre, eu quero ir pra sala de pesquisa, tá? Só. Ok, você chega na sala de pesquisa. Você encontra o Samuel e a Letícia aqui em cima. Ok, eu chego e falo. Oi. E aí... Que porra é essa? Kaiser? É, eu A Letícia... falo isso e sento no PC. Irmão, o que aconteceu com você, caralho? Qual que é meu PC? Ele mesmo? dá Esse um aqui, pulo Luizinho? pra fora da cadeira. Que cacete... Que aconteceu, rapaz? Que porra é essa? Você tá bem? Tô bem, foi um acidente. Que tipo de acidente é esse? Queimou a tua cara inteira, metade da cara foi arrancada fora, porra. Eu sei, Samuel, me deixa em paz. Por favor. Certeza? Certeza. Você quer tô bem. batatinha, pelo menos? Ô, louco. Não, valeu. Você que sabe, irmão. Beleza. Quer que eu... Ele olha assim. Ele ia fazer uma piadinha. Deixa quieto. Ele só senta. Beleza. No PC, eu não sei se eu posso fazer isso agora ou se quer que espera. Acho que agora é melhor. Eu quero pesquisar mais sobre o dia que rolou um incêndio no orfanato. E quero comparar com a data dos financiamentos do Senhor Veríssimo que ele tava mandando pro orfanato. Porque Tá. eu recentemente... já que esse incêndio aconteceu há muito tempo, não tem por que ele continuar financiando um orfanato que pegou fogo. Então eu quero comparar as duas datas e dar uma olhada no cartão SD pra ver se tem alguma coisa aquele que tava no celular do Joey. Ok. Que na real que tava no... Eu não lembro onde tava, mas sim, sim, aquele que eu sim. coloquei no celular do Joey. Sim. Quero dar uma olhada nele também. Ok. Então vamos lá. Usar computadores, por favor. Claro! Normal. Você consegue comparar as datas e você percebe que o financiamento que esse senhor Veríssimo pagava por orfanato era até antes do dia 11 de fevereiro de 2009, que foi o dia que o orfanato pegou fogo. A partir daí, tá. o financiamento acabou. Tá. E o cartão SD? Você conecta o cartão SD no seu computador e ele começa a dar uns glitches. E de repente, você só vê uma coisa. A sua tela fica roxa. E apenas uma coisa aparece na tela. Um símbolo. Obrigado. Apaga e o símbolo fica queimado em pixels no monitor. O mesmo símbolo que você viu a outra vez. Esse símbolo. Agora meu PC tá marcado, mano. Beleza, eu vou desplugar todos os cabos. Eu vou levantar, vou desplugar todos os cabos do monitor. E vou... Sei lá, vou lá pra fora levar ele, jogar no lixo. Ok, vocês veem... enquanto isso, o que tava rolando aqui embaixo com o pessoal, na verdade. Vocês foram todos pro escritório do Veríssimo? Sim. Vocês batem na porta, Sim. vocês entram. E vocês veem o Veríssimo com uma mulher que vocês não conheciam, nunca tinham visto antes. Uma mulher mais velha, mais ou menos da idade dele, de descendência asiática, junto com uma... Oi? O que foi? Não, é porque o bonequinho ficou preso. Tudo bem. E ao lado dela tem uma outra menina com uma espada ou com um fone de ouvido e com um palitinho na boca, meio escorada na parede. Eles estão concentrados assim, a porta estava entreaberta, vocês chegam abrindo. E vocês veem, eles estavam muito preocupados com alguma coisa, eles... vocês voltaram. Eu tava preocupado com vocês. Deu tudo certo na missão? A gente encontrou o orfanato.
A gente encontrou vários ocultistas e a gente também encontrou a Elizabeth. E ela tá onde? Só que um dos ocultistas matou ela na nossa frente. Um resumo da missão, por favor. Ele olha apreensivo. E com tristeza no olhar. Eu começo a tremer minha voz e eu não consigo falar tão bem. Eu começo a meio que chorar. Alguém pode falar o resumo? Tudo bem. Senhor Veríssimo, assim que a gente chegou, a gente encontrou um grupo pequeno de pessoas. A gente não teve muita dificuldade em lidar com eles, mas a que tudo indicava, todas as pessoas que estavam naquele orfanato eram cegas e possuíam tatuagens por todo o longo do corpo. São muito mais pessoas do que a gente imaginava. Eles fazem uma série de carregamentos por dia. E assim que a gente chegou, a gente teve esses pequenos conflitos. Depois a gente acabou encontrando com a Elizabeth. A Elizabeth passou um tempo com a gente enquanto a gente explorava. Até que Alguém mais a experiente gente se tem alguma deparou. informação? Ele te interrompe com raiva. Tá. Senhor Veríssimo, com licença. Eles eram muito mais fortes do que a gente poderia imaginar. Tudo indica que o grupo... Tatuagens ao redor do corpo, me descreva essas tatuagens. Histórias de terror, abominações, semelhantes ao Eles eram cegos. Dante. Tudo indica que eles enxergavam Começa a olhar. melhor Vocês do veem que que ele nós. tá com olheiras muito profundas, ele tá irritado. E na hora que você fala história de terror, a moça ao lado dele, a idosa ao lado dele, olha... Não. Ele começa a vasculhar e começa a fazer umas anotações. O que mais informações? Me falem tudo que vocês sabem, por favor. Desconjuração é a palavra-chave, Senhor Veríssimo. Uhum. Eles pegaram a senhorita Liz e eles iam transformar ela em alguma espécie de criatura morta-viva, assim como eles faziam com aqueles carregamentos que eu já tinha conversado com o senhor. Dos apartamentos alugados, que a gente vasculhou também. Vocês Ela ouviram tinha dito que não nome? fizeram isso porque Vocês ela era ouviram o marcada. nome Kian? Sim. Ouvimos o nome Kian. Não é possível! Como, Shizui? Como? Ela começa... Você vê que ela tá tremendo. Não só isso, a gente viu que Nós também vimos o Leonardo Gomes, Senhor Veríssimo. Leonardo Gomes... O que... parece Oi? que o Leonardo Gomes é o que... Isso é impossível. O que vocês estão falando é impossível. Impossível, seus scripts. Impossível ser eles de novo. De novo? Eu preciso... A Shizui, ela chega devagar, ela bota a mão no ombro do Veríssimo. Calma. As coisas têm que fazer sentido. Isso não faz sentido. E vocês veem que eles estão chocados com essa informação. Senhor Veríssimo. Vocês encontraram o corpo da Elizabeth? Depois que Não. ela morreu, a gente não encontrou mais nada, Sr. Veríssimo. Parecia que o lugar tinha sido praticamente limpo, assim. Tudo indica que eles podem ter encontrado uma outra base de operação. Kian tá morto. Ele não está morto. Eu matei ele. Ele não está morto, Senhor Veríssimo. Eu vi com os meus próprios olhos. Talvez não seja o mesmo Kian que... Definitivamente é o Deus. mesmo Kian. Eu digo no mesmo corpo. Vocês estão muito cansados. Eu preciso de um tempo pra pensar em algumas coisas também. Desculpa, Senhor Veríssimo. Antes, eu acho que no meio disso tudo, eu e o Fernando, a gente acabou parando num lugar muito estranho com outros ocultistas e esbarramos com Johnny e Rubens sendo presos junto a nós. O anfitrião, não é? Era meio que sei lá, reality show. A gente tava Nós temos lá... muito que investigar, nós temos muito que discutir, mas agora não é hora. Vocês e eu. Nós todos estamos muito cansados. Voltem aqui. Vocês pretendem fazer algum tipo de cerimônia pra Elizabeth?
Se possível, eu gostaria de realizar um enterro simbólico no mesmo cemitério que eu encontrei ela pela primeira vez, no mesmo cemitério da mãe dela, Perfeito. onde o corpo da mãe dela tá enterrado. Eu vou... Nós podemos fazer os preparativos e... Hoje mesmo, ao anoitecer. Obrigado, Sr. Veríssimo. E depois Eu tenho mais um... da cerimônia a gente volta aqui e discute. Tem muita coisa que vocês precisam saber. E tem muita coisa que a gente precisa discutir. Eu só tenho mais um pedido. O prisioneiro buscado... O prisioneiro da Eren, esse rapaz aqui do nosso lado, o Dante, colocou sua vida em risco pelo nosso grupo. Nos ajudou. Foi preso com a gente. O Kaiser se feriu gravemente, Sr. Veríssimo. E ele ajudou a curar ele. Eu tenho um pedido, Sr. Veríssimo. Para que a sentença dele seja absolvida, contanto que ele nos ajude a derrotar Kian, Gal, seja lá quem estiver na nossa frente. E depois ele fica livre. Nós não temos escolha. Se vocês confiam nele, eu confio em vocês. Nisso você vê a menina que tá na esquina aqui, ela tira o palito, ela se apoia. Ela sai. Ela só olha pra vocês, ela olha com desgosto e sai andando. A Shizui, ela olha pra menina e tipo... enfim. Você tem certeza que ele... Veríssimo, eu não gosto disso. Dante, não é? Sim. Você estaria disposto a perder sua vida pra proteger os outros que você ama? Eu já arrisco ela todo dia justamente por esse motivo. Vocês aprovam? Sim. 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 Quer dizer, o Tristan, ele olha tipo... Não. Nem fudendo. Eu não tava com ele lá no orfanato. E por como tá o Kaiser, eu digo que sim. Então, bem-vindo à ordem da realidade, Dante. Obrigado. Bom, eu vou deixar vocês pra fazer os preparativos da cerimônia. E... mais à noite, após a cerimônia, vocês podem voltar aqui. A gente tem muitas informações pra discutir e muitos caminhos pra seguir. Se isso se trata de Kian e dos Scriptas, tem algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês. Tá bom, Sr. Veríssimo. Que horas a gente vem pra cá? Eu preciso descansar. Depois da cerimônia. Talvez a Shizui esteja aqui, mas ela sabe tanto quanto eu. Sim, senhor. Tá. Senhor Veríssimo, antes de todo mundo ir embora, eu posso te fazer uma pergunta rápida? Diga. Você disse que Kian havia morrido, certo? Sim, Entendi. eu matei ele. Isso é tudo que eu preciso saber. Eu vou... A gente vai conversar sobre isso quando vocês voltarem. Tá, eu vou conversar com a Vamos falar com a Marcela lá, Erin? Na verdade, antes eu queria falar uma coisa. Sim? Eu sei que eu não conhecia a Elizabeth, mas eu percebo que ela era muito importante pra vocês. Eu... não querendo ser o intrometido de entrar na coisa de vocês, mas a gente é uma equipe. A gente tá aqui um pelo outro. Então eu ficaria muito feliz se eu pudesse... Vocês poderiam deixar a gente sozinho aqui, por favor? A gente precisa discutir algumas coisas importantes. A Shizui Vamos disse. conversar lá fora.
Mas... Tá. O Veríssimo não tá nem olhando pra vocês mais. Ele tá batendo o dedo nervoso assim, olhando alguns mapas, olhando algumas fotos. Desacreditado. Eu quero sair e vou pra sala da Agatha. Eu quero Quando- fazer mais uma pesquisa aqui, quando Tô possível. saindo. Quando o Fernando passa por mim, eu só dou um aperto no ombro dele assim e dou um sorrisinho. Eu senti alguma concordando coisa com o que da ele falou. sala? Eu Sentiu senti o alguma quê? coisa da sala, tipo, alguma energia paranormal vindo dessa sala gigante aqui do meu lado? Não, porque você não tentou fazer nada. Não é muito assim que funciona. Você não usou nenhum ritual pra isso. Ah, sim. É. De boa. Mestre, eu quero fazer uma ação ainda quando todo mundo estiver saindo. Eu vou sair já. Eu saio atrás do Arthur. Ok, vocês todos Eu quero saem ser o da último sala a do sair. Veríssimo. Só pra dar espaço. Ai, Arthur. Vou dar um Ctrl X no Arthur, mano. Pera aí, ô mestre, eu queria antes de... Eu queria ser o último a sair Tudo e bem. voltar e só falar mais uma coisa. A sós. A sós na frente do senhor Veríssimo e sim. dela. O Tristan sai também. Ela saiu. Deixa eu pegar. O Joe, ele vai- Pode fazer aí. Logo antes de passar pela porta, ele volta. Senhor Veríssimo, Joey, Elizabeth morreu pela minha espada. você A matou espada ela. que o senhor me deu. Eu não pude fazer nada. Joey. Ele dá a volta. Ele bota a mão no seu ombro. Eu reconheço esse olhar. Eu não pude fazer nada. Eu tentei, eu juro. Você precisa canalizar essa energia, Joey. A raiva, ela não é necessariamente ruim. Você pode buscar dentro de você uma maneira de converter esse sentimento. Como? Eu não aguento mais. As duas pessoas que salvaram a minha vida morreram de novo. E de novo. E de novo. E elas vão continuar morrendo, Joey. E você vai se ver cada dia mais sozinho. Mas não é por elas que você tem que lutar. É pelas que restaram. É buscar dentro de você, Joey. O que elas deixaram pra você. E manter elas vivas na sua luta. O Joe respira fundo. Ele reverencia o Senhor Veríssimo e... Obrigado, Senhor Veríssimo. Eu vou fazer o possível. Você vai saindo. E quando você está prestes a sair da sala, você ouve ele falando: eles usaram a sua espada, não é? Usaram e... O Joey tira e mostra os símbolos. E eu encontrei ela sim. Faça eles sentirem o que você sentiu. E o Joey prende de novo, dessa vez com um pouco de força. E balança a cabeça, com sim. Ele volta a olhar para os documentos do outro lado assim. E o Joey sai e meio que fica mais isoladinho assim na base. Nisso, o que o resto do pessoal tá fazendo? Kaiser, A Erin Eu entrou na fui- sala da Agatha. Eu quero pesquisar outro bagulho aqui. ok? Eu quero procurar algum certificado de adoção com o nome de Leonardo Gomes. Quero descobrir a família que adotou ele. Ok. Procurar se ele tava no orfanato do Santa Menefreda também e tudo mais. Pode dar um teste de usar computador, por favor. Enquanto isso, quero falar com o Fernando. Fernando, Tirei bom. Ok, só um segundo. O Dante e o Fernando? Oi. Fernando, você poderia me mostrar como que é aqui, por favor? Eu não conheço esse lugar. Tá, eu mostro pra você. Eu posso ajudar também. Ok. Tá, Vocês mas vão é- mostrando a base pro Tudo Dante, bem. então, fazendo o tour básico. Enquanto isso, Kaiser, você encontra na sua pesquisa registros de adoção de uma pessoa chamada Leonardo Gomes. Você encontra
registros de que ele foi adotado por alguns meses, em 2005. Ele ficou numa casa, num condomínio fechado na cidade de Canadense, próximo a São Paulo. Canadense? Isso. Era um condomínio fechado, uma casa, uma mansão. E o endereço dela é numa rua 11. Rua 11 Isso. do condomínio? Eu não tenho o nome do condomínio. Você não tem. É só um condomínio fechado na cidade de Canadense. Você tem o endereço da casa, mais ou menos. Agora que eu entendi. E você viu que ele ficou por alguns meses nessa casa e depois retornou ao orfanato. Você não sabe por quê. Pera, ele ficou alguns meses e Isso. depois voltou. 2005, né? Isso. Ok. Eu não entendi a parada do... Foda, velho. É canadense. Americano. Ah, mano, Rua 11, Felps 11. Não. Ok. Vocês então dão o tour básico, a gente não precisa fazer todo o tour por enquanto. Vocês fazem então as preparações, vocês ligam pro cemitério e marcam um túmulo pra Elizabeth próximo ao túmulo que já tinha sido enterrado. Ao ligar, pra quem liga? Quem faz a ligação pro cemitério? Eu posso fazer. Tá. Arthur, ao ligar pra lá, você descobre que como vocês já sabiam, na verdade, a Lucille Weber e o Thiago Friis tinham sido enterrados nesse cemitério, próximos uns aos outros. Você pega um espaço próximo a essa área e tá marcado pra hoje mesmo. Como não tem nenhum corpo, é um enterro, uma cerimônia simbólica de despedida a Elizabeth. Perfeito. Vocês então... Ok. Enquanto isso, Erin, o que você vem fazendo na sala da Agatha? E aí, Agatha? Suave? E aí? Eu quero passar aqui também, né? Oi, Agatha. Conseguiram? Deu tudo certo? E aí? Show, você tá bem? Você tá bem? Tô bem. Como é que você tá? Ih, tá meio acabado, hein? Hoje não foi Esses dias, na verdade, não foram tão legais, né? Só passando pra ver se tava tudo bem mesmo. Eu tenho umas coisas pra fazer. Valeu. Tchauzinho. Se cuida, viu? Você também. E aí, Erin? Então, eu transcendi ontem. E aí, como é que foi? Foi da hora. Não é assim. da hora pra caralho? Você tá sendo mais Pô, poderosa, não tá? Não. Não? Acontece que eu tentei de novo há pouco tempo. 2 vezes seguidas, você é burra? Eu não sabia, cara. Vou fazer o quê? Porque essa pergunta... Mas óbvio que você não vai... Você acha que as pessoas enlouquecem como? Tentando ficar poderosa assim pra caralho. Você tem que ir com calma. Você já pensou ficar louca com rituais? Seria meio bizarro, não seria? Eu acho que eu tô até ficando, Agatha. Eu sei como é. Mas você tem que se controlar, você tem que se manter. Eu sei que é tentador ficar poderosa, eu sei. Melhor que ninguém. Mas você tem que se segurar. Eu só queria ajudar todo mundo. Nem é por causa de poder. Vocês ainda têm esse livro aqui que vocês deixaram comigo. Vocês podem trazer com ele, eu posso pagar por ele se vocês quiserem. Guarda ele pra mim, pode ser? Beleza? Eu acho que eu preciso... eu me senti muito fraca depois de tentar de novo, sabe? Eu sei o que é se sentir fraca. Eu tava segurando um bracelete e depois eu fiquei em choque. Eu comecei a me sentir eletrocutada. E caí pra fora do símbolo. Provavelmente você sofreu o ritual que você queria aprender, não é? Você não era poderosa o suficiente ou você tentou muito rápido. Acontece bastante. Eu já vi acontecendo. Aconteceu alguma coisa a mais comigo ou eu tô normal? Fora a sanidade. Depois que você transcende, você nunca volta a ser normal. Você só começa a entender um pouco melhor. Não, mas eu tô falando de tentar de novo, não deu certo. Você tem que... você precisa estar mais acostumada. Você não pode se expor ao outro lado dessa maneira, senão você vai ser rejeitada, você vai enlouquecer completamente. Você tem que ir com calma, você tem que ir sendo exposta aos pouquinhos pra poder aprender as coisas no seu tempo. Ninguém fica ultra poderoso de um dia pra noite. Eu inclusive penso, o que poderia acontecer se você tentasse transcender por completo do nada? Tá. Talvez Saquei. você enlouquecesse por completo. E o Tá, que eu não quero isso não. Significa que eu não vou poder ajudar o time, né? Talvez. E aí, a missão foi tudo certo? Vocês acharam aquela véia?
Não, pelo que eu soube, a Elizabeth morreu. É, deu ruim. Mas a gente Ela- tá bem. Ela morreu? Eles estão. Eles vão ver uma parada de enterro. De repente você quer participar também? Eles não acharam o corpo. Eu não sei muito bem, eu não tava lá, mas Entendi. vim te avisar isso também. Eu não acho que ela gostaria que eu participasse do enterro dela. É. Por quê? Você pode me deixar sozinho um tempo? Tá, de boa. Até daqui a pouco. Valeu. Saí meio confusa, assim. Vou encontrar o pessoal. Alguém mais quer fazer mais alguma coisa específica? Eu queria tentar curar alguns ferimentos que eu tenho. Um tratamento na Marcela? Isso. Tá. Eu também vou até lá. Tá, a gente nem precisa fazer, a gente pode só dar uma agilizada. Quais tratamentos vocês querem fazer? Tem um Qual que que é mais... Sanidade! Não tem esse Tem tratamento um, não. Eu quero Tem um saber rápido, né? sim. Tem um rápido, sim. Quero tentar esse, é um D6, alguma coisa assim, né? Deixa eu pegar aqui, calma aí. Eu também quero. Quer fazer os dois de uma Sanidade vez? pra Erin vai ser dar um pouquinho da grana que ela pegou lá nos caras pro Fernandão. Um segundo só. Será? Pro Arthurzão. Tabelinha aqui. Uns quinhentinhos. A R$10 eu já tô aceitando. Tô com Vamos lá. R$13. Você tem um tratamento médico leve, moderado e extremo. O leve é o rapidinho. Isso, um D6. É um D6? Isso. E é $100. Eu vou querer esse aí. Ok? Dólares? R$100. É sem tá. cifrão, sem dinheiros. 100 edinhos. Sim, Edinho. Vocês veem que, Eu coloco ao na conta chegar do aqui, Kaiser. vocês veem que a Marcela tava ainda tratando um pouco o Jeremias, que parece estar num estado bem melhor agora. Jeremias fofinho. Vocês então, vamos lá. Vocês ambos tratam um D6, né? Isso. Ok. Roda aí. 5 pros dois. Eu devia ter ido. Forte. Eu tô fazendo tour ainda com a Beatriz e o Fernando, mas... Acho que sim, vocês que mandam. Tá. É que não é muito grande, tipo assim, Você me eu só apresentou... tô mostrando mais por cima. Tô falando, ali, essa coisa aqui, aí, sei lá, eu levo até a Ivete aqui, eu apresento. Quero te apresentar a Ivete, inclusive, ô Dante. Ela é a mãe do Arthur. A gente pode... Vocês chegam na Ivete. Arthur, você foi falar com a Ivete? Foi. ela- Eu ia falar... Arthur, tu tá bem, meu filho? Tu tá bem? Como é que foi? Acharam a Alice? Eu chego tranquilinho. Aqui tem um espaço, né, mestre? Aqui atrás Sim, da sim, bancada. sim. Eu passo a mão Cadê na a cabeça Alice? da Cadê a Alice? Jennifer. Acharam ela? Eu venho aqui e eu dou um abração nela. Opa. Arthur? Arthur. Não, ela não. Ah, meu Deus. Você vê que ela começa a segurar o eu choro até tento dela, chorar, assim. mas já tá tudo seco já, meu olho, tanto que eu chorei já. Ela te dá um abraço de volta. Por que isso continua acontecendo, Arthur? Eu não sei, mãe. Mas hoje vai ter um enterro dela e se você quiser vir. Eu vou com vocês, eu vou. Ela Ok, tava lá só quando pra te avisar. a gente perdeu A gente. todo mundo. Eles estavam lá pela gente. Nada mais justo, né? Sim. Eu vou ver se tá tudo bem e... Enfim. Mais tarde, tá? Te Tchauzinho. cuida. Você também. Até daqui a pouco. Porra, nem pra falar pra ela que eu machuquei, mano. Você tá vivo, caralho. Mas ela mora comigo também. Ela vai te ver, que se foda. Eu Quando levo você o vai Dante até a passando Ivete pelos aqui. dragões metálicos, Arthur, eles te chamam assim, falam, ô, cola aqui, Arthur. Ô, cola E aí, aí, cola aí. gente? Vocês estão bem? E aí, você vê que o Marcos, ele tá bem melhor. É o seguinte, eles estão com um mapa na mesa ao redor deles, assim. A gente tá investigando um caso de um bicho fudido. Aí o Roberto, pô, caralho, olha o Marcos. E a gente queria saber se você tem interesse de ir com a gente nessa próxima missão aí, caçar esse filho da puta.
Você sempre quis ir com a gente numa? O que você acha? Vocês vão quando? Eu não sei, a gente tá vendo semana que vem, talvez, um bagulho assim. É tipo mano, é uma criatura enorme que fica... Tem relato de gente acampando que aparece tudo aberta, devorada. Só coisa legal, pelo visto. Parece ser divertido, mas a missa é pelo menos divertida, não parece ser nada muito complexo. Quer dizer, eu não sei, na verdade. Poxa, pessoal, vocês sabem que eu super toparia, eu gosto de vocês pra caralho, mas... A gente acabou de voltar numa missão que uma amiga nossa faleceu, então a gente tá meio pra baixo. Ei, foi mal, sinto muito. O Kurt, ele tira o cigarro. Sinto muito aí, foi mal. Aí o Leandro, ele chega... Bom, se é o caso... A gente deixa em aberto aí. E quando você tiver afim, você vem conversar com a gente que a gente vai atrás disso juntos, pode ser? Pode ser, deixa só eu absorver isso tudo que eu super topo aí com vocês. Toca aí. Eu toco. Você dá um soquinho assim. Isso acontece. Aconteceu com o nosso baixista uma vez. E vai continuar acontecendo. Mas a nossa luta é manter isso vivo. Porque se a gente não estiver aqui, ninguém vai estar. Obrigado. Se cuida, Arthur. O Robertão bate nas nossas costas assim enquanto você passa. Eu tô tombado assim. Vocês também. Eu dou um empurrão nele assim. Tá, eu saio. Perfeito. E o resto da equipe? O pessoal chegou na Ivete ali, eu acho. Eu tô me curando. Pra Ivete. Tá. Esses caras aqui parecem os do anfitrião lá? Esses que estão aqui do lado? Quem? Da direita aqui? Não. Eles não estão usando nenhuma tecnologia. São só dois agentes que estão juntos, assim, pegando alguma coisa. Inclusive, quando você olha pra esse de máscara, ele pega um rasgão, assim, e passa, caminhando. Ele passa rápido por todos, assim, e começa a ir embora. Eu só queria pedir desculpa que eu tô meio distraída, que o Murphy tá tendo uma crise de pânico aqui, que os vizinhos não param de soltar rojão. Tudo bem, relaxa, não se preocupe. Puta merda. Acontece. Eu já me curei? Já. Vocês se curam em algumas horinhas. Eu chego aqui com o Dante na Ivete e eu apresento a Ivete. Esse aqui é o Dante. Você vê que ela tá chorando. Ela... Quê? Oi, desculpa. Que eu... Ah, sim, eu conheço esse daí. O Arthur me apresentou. Ele não era um cultista? Ele é, né? Eu já conheço esse daí. Ele veio aqui pegar umas coisas, mas ele não queria nada. Eu estendo a mão assim pra Ivete. Você vê que esse gatinho, a Jennifer, ela tá fazendo carinho na Jennifer, ela passa por trás assim e vem pros pés dela ronronar. O que foi? Senhorita Ivete, eu sinto muito. Tudo bem, eu acho que eu já tô até me acostumando um pouco com perder as pessoas, sabe? Mas a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que viver, né? E aproveitar o outro. A gente tem que... Mas a gente não pode se acostumar com a perda dos outros, porque senão a gente não sente mais nada, né? Eu não sei se você sabe o que é perder tudo. Eu achava que eu sabia. Você só precisa buscar um motivo. Um motivo tá ótimo. É só ele que você precisa ter. E você se agarra nele. Com toda a força que tu pode. Você nunca perde tudo se você tiver você mesmo ainda. Se você tiver esperança. E como você falou, ter algum motivo pra lutar. Bom, eu queria ficar sozinho um pouco, se vocês puderem. Tudo bem. E toma cuidado com esse daí, que ele é ocultista. O Arthur confia nele, mas o Arthur confia em todo mundo. Ele tem um coração muito bom. Eu entendo. Senhora Ivete,
Então, Dante, então, aqui pra cima, a gente... Aqui pra esquerda a gente tem o... A Ivete, ela se abaixa assim e fica hospital. sentada do lado da Jennifer. Beleza, agora é minha vez de falar com a Ivete. Você passa por eles. Eu chego aqui. Quando você chega, você tá chegando pro balcão e você vê num dos armários atrás da Ivete uma fresta. E tem aquele olho te observando. Eu vou pedir um teste de sanidade pra você, Kaiser. Não aguento mais. Sucesso. Você não perde sanidade, mas você fica em choque por alguns segundos observando enquanto aquele olho se multiplica e aparece outro olho embaixo. E mais uma vez, agora são 2 olhos, aparece mais um em cima. E começa a aparecer vários olhos nessa fresta. E dedos cinzas começam a sair pela porta. Grandes. E os dedos parecem que tem outros dedos que saem deles. Dedos longos e cinzentos, enrugados. Eu vou correr em direção ao armário daí. Quando você começa a correr, você ouve a Ivete gritando e pum, empurrando a porta com tudo. Desgraça! Pum, para! Eu não aguento mais! Desgraça! Ivete? Kaiser, César, o que aconteceu? E ela bota a mão no seu rosto. O que aconteceu com a tua cara? Foi um acidente, tá tudo bem? Tá tudo bem contigo? O que é isso? Não se preocupa comigo, tá? Eu tô bem, só tô um pouco diferente. Mudei um pouco o visual. Tu tá igual teu pai. Eu olho no olho dela e meu olho tá marejado. Ela te dá um abraço. Eu dou um abraço de O volta. que tá acontecendo, César? Por que isso acontece com a gente? Ivete, o que aconteceu? Você viu alguma coisa no armário? Ela olha, ela tá trêmula assim, ela... Eu não queria falar pra não preocupar vocês, meninos. Tem alguma coisa que tá me perseguindo. Tem uns dias, né? Faz um tempo aí. Adivinha Começou só. devagar lá em casa, eu só sentia que tinha alguém me olhando às vezes e agora eu consigo ver. É como se... Eu não sei explicar, tem sempre alguma coisa me olhando em todos os lugares. Adivinha só. Tem uns dias que tá acontecendo comigo e com o Arthur também. A gente não quis te contar pra não te preocupar. Não sei o que tá acontecendo. Vocês escutam de noite a goteira também? É sempre a goteira, algo pingando e essa coisa olhando, chorando. O que tá acontecendo, César? Ali, César. Eu não sei. Eu não sei. Mas a gente vai dar um jeito. Tá? Eu prometo. Tudo bem. A gente sempre dá, né? A gente tenta. O que foi? O que foi, mano? A gente sempre dá, né? Nossa, Luiz, às Nossa, vezes... esse forçou um Essa pouquinho. forçou a barra, é. Nossa. Essa foi longe, essa foi muito longe. Muito, veio muito, desculpa. Bom, a gente vai na cerimônia depois, né? Sim. A gente precisa ir lá. A gente vai então. É melhor contar pro Arthur também sobre isso que a gente tá vendo. Aparentemente é uma coisa que nós 3 estamos. É melhor antes que fique pior. Parece que tá ficando cada vez pior. Certo. A gente se vê lá então, Ivete. Até mais tarde. Até já. Eu saio e eu quero procurar o Arthur pra falar essa parada. Ok, você vê o Arthur, ele tava... Onde ele tá? O Arthur tá no tratamento médico, é isso? Arthur? Tá mutado, Arthur? Alô? Cocô. Eu falei ainda, tô aqui, hein? Aqui, mexi o bonitinho. Sim, eu tô no tratamento médico. Ok. Tá, eu me aproximo. E aí, o Arthur? Kaiser, me empresta R$100, mano. Eu não tenho. Eu acabei de gastar no tratamento. Tá bom. O que foi?
E deixa eu te falar, eu fui ali falar com a Ivete, falar que tá tudo bem, né? E. Enfim. Eu contei sabe. pra ela já. O quê? Da Alice? Da Alice. Aham. É, sim, eu percebi. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu cheguei e eu vi aquele olho na fresta de novo. Só que antes de eu sequer tomar alguma atitude, a Ivete tomou primeiro. Parece que ela também tá vendo isso que a gente tá vendo. Eu perguntei pra ela sobre e ela falou que não tinha dito nada porque não queria preocupar. E aí eu contei que a mesma coisa aconteceu com a gente. A gente tá vendo, mas a gente não quis falar pra não preocupar também. Tá. Eu não tenho a mínima ideia do que é esse olho e do que ele pode fazer, mas se ele tá mexendo com a Ivete, então eu quero resolver isso o mais rápido possível. Eu também não sei, mas eu tenho uma informação. Eu não sei se você viu, mas quando a gente tava lá no orfanato preso, o Bruno, lembra dele? Que eu te contei? Ele apareceu lá. Foi a primeira vez que eu vi ele depois de alguns anos. E ele falou, enquanto ele tava lá, eu vi esse olho de novo e ele parecia saber que eu tava sendo observado. E ele me disse que a resposta pra isso tá dentro de mim. Eu não entendi nada. Ele falou um monte de coisa sobre o outro lado. E, enfim, ele definitivamente sabe alguma coisa. Tá, eu não entendo nada do que você tá falando. Você não tá afim de perguntar pra Agatha isso tudo? Eu até posso perguntar, mas eu também duvido que ela vá saber alguma coisa. Tá bom. Eu não sei o que fazer então. A gente vai dar um jeito. Ah, e eu tava mentindo sobre os 100 reais. Toma aqui. Já entrego Eba. 100 reais pra ele. Ok. Sabe? Você se trata também, Arthur? Sim, senhor. 4 de vida. Yes. A Marcela velho. conversa com vocês o básico de sempre, não tem nada muito novo de assunto que ela pode falar, mas pode falar. Eu tive que pagar o do Joey também? Não sei, Joey? Não, eu tinha achado 100 reais lá no armário, eu acho, eu já até tirei do meu inventário. Ok, perfeito. Vocês então preparam as suas coisas, algumas horas se passam e vocês vão em direção... Alguém quer fazer alguma última coisa antes de ir pra cerimônia? Sim, eu quero me curar. No tour? Oi? Eu tava indo me curar. Tá, tudo bem. Eu conheci a Agatha no tour, mestre? Ah, pode ser. Vocês vão até o ritual, a sala de ritual da Agatha. Ó, só pra avisar, enquanto tudo isso rolava, logo depois que eu me curei ali e tal, o Joey ficou lá no cantinho, na última cama, escondidinho, meditando até dormir, até pegar no sono. Tá. E eu vou me curar. Enquanto isso, vocês chegam na sala da Agatha. Ela tá do outro lado, assim. Quieta. Dante, aquela ali é a Agatha. Foi Essa com aqui é ela a que eu sala que transcendi ela- a primeira vez. Você Então reconhece, vocês já você vê essa sabiam sala transcender? inteira com vários elementos de ocultismo, vários ingredientes de ritual. A sala tá cheia de ingredientes de ritual. Parece que ela sabe bastante, principalmente em questão de sangue. E vocês veem no cantinho, ela tá assim do lado de uma mesa de tatuagem, com algumas agulhas e tintas e outras coisas. Ela tá sentada assim, olhando pra Eu parede. vejo as agulhas e tintas? Sim, vocês veem basicamente isso. Gente, antes da gente sair, eu tava querendo utilizar alguma daquelas tintas que tem naquela mesa. Não sei se essa moça aqui vai permitir. Fala. Fala com ela. Agatha? Agatha? E aí, o que foi? Ela levanta, ela vem caminhando. O que foi? Esse aqui é o Dante. E aí? A gente conheceu ele há pouco tempo. Oi, Ele tudo bem? queria falar contigo. O que vocês querem? Eu vi que você tinha algumas tintas ali. Eu tava precisando me tatuar rapidamente. Quer Se tatuar agora? possível. Se possível, sim. Cola aí. Ela vem caminhando. Você parece conhecer eu já acho que como é eu- que funciona. Você quer tatuar algum ritual? Sim. Ela puxa uma folha, puxa uma caneta, desenha. Um desenho ritual de ruptura lá que eu achei. Onde você quer fazer? Eu tiro o jaleco e mostro uns passos que eu tenho no meu braço direito. Dobro a camisa social
Ah, Mostra aqui, ó, uma área no braço. tá bom. Eu vou tentar fazer rápido. Vai demorar... Qual ritual você tá fazendo? É aquele aquele de dano que explode o bagulho. Tá. O do coelho, né? É, o do coelho. Ela bota o seu braço assim. Vamos nessa. Você tem... Tanto faz. E ela começa a tatuar. Ela parece estar bem quieta e séria, assim, só fazendo uma coisa enquanto ela pensa em alguma outra coisa. Ela tá distraída, claramente. Mas ela começa a tatuar em você um símbolo de ritual. Eu percebo que ela tá mal? Você não conhece ela, você não Ou sabe acho dizer. que é essa assim mesmo. Dá um teste Tá. de psicologia pra mim. Ixi, Nossa. vou perceber nada. Tira um 20 aí, vai. Não, tirou um 20. Psicologia? Isso. Ah, psicologia eu manjo, calma aí, pô. Achei que era psicanálise. Não. Psicologia nós tá bem demais. Sucesso normal. Tá, você percebe que ela tá pensativa, ela tá distraída com alguma outra coisa. Ela tá pensando em alguma outra coisa. Tranquilo. Ela já começou a tatuar? Sim. Ela só passou assim, fez o então- procedimento de limpar um pouquinho e começou a tatuar você. Tá. Eu não sei se agora é uma boa hora, mas futuramente eu acho que eu queria conversar um pouco com você sobre algumas coisas. Qual que é o assunto? Pode falar agora, a gente tem tempo. Eu queria um pouco mais de informação sobre rituais de morte, mente, se sabe alguns de alto nível que seriam capazes de se comunicar com os do além. Ela tá fazendo... Confesso que essa não é a minha especialidade, mas eu tenho certeza que tem como. Eu já tive que usar alguns parecidos. Você conhece algum ocultista que... pelo menos alguém que não seja... Você sabe? Todos os Alguém que não ocultistas faça que eu parte. conheci estão mortos. Não mais, pelo menos. Fico meio quieto, só olho pra baixo e fico quieto quando eu tatuo o braço. Ela continua tatuando você quieta. O tempo se passa, ela termina. É isso aí? Eu agradeço. Eu coloco de volta o casaco e sai. O blazer. Aí. Por que você começou a usar rituais? Eu acho que dos mesmos jeitos que você, eu posso falar que nós tivemos nossas razões, certo? Será que elas valeram a pena? Não vai valer. Eu saio. Ok. Você sai. Enquanto isso, o Fernando e a Beatriz ficaram olhando? De Sim. longe? Ok. Perguntei pro Fê se ele tinha alguma tatu. Não tenho. Que estranho, né? O quê? Parece um símbolo tão complicado e eles fazem parecer fácil. Acho que é por conta de ficar preso na mente, né? A gente consegue lembrar dele com facilidade. Que eu não sei de nada, então. Será que é tipo. Você desenhar um círculo, um triângulo? Ou como escrever seu nome? Eu não sei te falar, mas eles fazem com maestria e funciona. Isso que importa. Às vezes é prática. Talvez seja. É, Fernando? Eu só fico observando o Dante fazendo a tatuagem. Eu também. Mestre, eu consegui me curar? Sim. Você paga 100 e você recupera 5 de vida. Tá, eu vou então em direção à Agatha porque eu também esqueci de tatuar. Eu volto lá na sala com eles. Tá bom. Você chega na sala, você vê o Dante saindo, depois de ser tratada. Eu quero falar com o Fernando antes, só de perguntar uma coisa. Ok? Posso já Pera, fazendo então como é que enquanto você isso? lembrou de tatuar, Erin?
Hã? Como é que você lembrou de tatuar do nada? Quando eu saí da sala da Você lembrou de Agatha, eu tatuar lembrei. porque o Dante foi tatuar? Não, antes disso eu já tinha lembrado. Eu só não tinha falado, porque eu tava aqui parada, Ok, esperando a ação. Ok, pode ir. Fernando, você pode me levar lá naquele lugar da enfermaria pra ver se eles têm um pouco de plástico pra embrulhar a tatuagem? Tá, eu levo sim. Oi, Uma Erin. pomada. Oba! Agatha, esqueci O quê? o ritual que eu aprendi. Esqueci, tem que tatuar, né? Senão não lembro. Senta aí. Beleza. Desenha doer? no papel. Vamos indo lá, Dante. Uhum. Depois eu Aí quero eu conversar um levo- pouco mais com a Agatha, mas ela é sempre assim, calada e triste. Eu tô sentindo ela bem pra baixo. Na verdade, ela não é nem um pouco calada e nem um pouco triste. Ela é meio... biru. Aí. É quando você entrega o ritual desenhado pra ela. Eu não quero parecer mal educada, mas. Se der durante essa tatuagem aqui. Cala a boca. Tá? Valeu. E ela começa a te tatuar. Zzz. Você tá tatuando onde? Na mão. Ok. Aonde? Na palma, em cima? Na mão esquerda. Na palma. Em cima. Você vê que ela, tipo, claramente, desde que você veio a primeira vez ela tava suave, você voltou aqui, ela tá com a cara fechada, assim, bem diferente. Não é nada pessoal não, eu só quero silêncio um pouco. E o som da máquina. É confortável pra mim. Tá, quando acabar. Você tatua, ela te libera. E alguém mais quer fazer alguma coisa na base? Só Eu quero só pegar o ia plástico pegar bolha com- lá. Tá, Tá, Plástico isso bolha é, não. isso é, tá, isso não é desnecessário. Só Você embrulhar coloca o pegar uma plástico na pomadinha, tatuagem. Passar uma Plástico pomada. bolha. É. Eu falei errado, mano. Vocês viram dois com o plástico bolha ao redor do braço, hein? Estourando. Caralho. Pegar uma pomadinha também Rola pra umas- pele. Enrola uma silver tape aqui pra segurar. Só queria falar pra Agatha uma coisinha. Pode falar. Independente de desavença que você possa ter tido com a Elizabeth, seria bom você, né? Deus. Seu microfone tá cortando um pouco, viu, Ká? Quando você fala. Ah, beleza. Dá uma É ajeitadinha possível. nisso, mas deu pra entender. Ela não te responde, ela só fica olhando direto, assim, pra um livro que tá em cima da mesa. Um livro fechado, de couro, pequeno. Eu vejo isso? Dá um encontrar pra mim. Eu nunca acho nada quando eu procuro. Fracasso. Você não percebe, você só vê que ela tá olhando fixamente pra alguma coisa. Uhum. A Bea quer dar uma olhada no Jeremias. Ok. Ele tava passo conversando pro com a pessoal que tá Marcela, aqui. assim, alguma coisa. Tava ele e o Renan e a Marcela. Oi, pessoal, tudo bem? Oi! E aí? Como é que estão as coisas por aqui? Tá tudo bem, a gente tava só terminando de dar um trato nele, ele já vai querer ir embora. É isso que eu queria saber, Jeremias. Você fez sua escolha? Eu não sei, ainda não sei que tipo de escolha você quer que eu faça. Você acha que eu vou arriscar minha vida lutando com um monte de demônio todo dia? Sofrer o que eu sofri? Vocês aqui são tudo louco de lidar com isso. Tudo bem, eu não vou discordar de você. Só queria checar se você tá bem. Tudo certo por aqui? Então tudo bem. Marcela, você consegue dar um check-up em mim? Ver se tô precisando de alguma coisa rapidinho? Que tipo de tratamento você vai querer? Pode ser do básico do básico. Ok? Aquele sim. D6. 5. Vocês estão tirando dados bons pra essa porra, velho. Você recupera 5, ela te dá um tratamento junto com os outros que também trataram. E algumas horas se passam, chegando perto do entardecer. O sol começa a se pôr e é o horário que vocês marcaram pro enterro da Elizabeth. Eu vou ficar aqui na porta, aqui, encostado.
fumando um cigarro, esperando todo mundo. Ok, vocês todos começam a se preparar pra ir em direção ao cemitério. Vocês vão todos juntos na van? Acho Pode que ser. sim. Yes. Ok, Podemos. vocês. Então vão só. Vocês vão se juntando. A Ivete chega pra ir junto com vocês. E vocês todos vão entrando na van. Quem vai no enterro e quem não vai? Só pra eu saber. Eu queria ter um diálogo com o Joey agora, falar Pode falar, uma pode falar. coisa antes. Logo antes de entrar. Joey, onde é que eu tô falando isso? O mapa não tá mais na Eu tela. eu tô levantando a mesa, sorry. Pode só conversar, normal. Vai, só faz. Tá. Joey, Sim, Dante. você acha que a Liz se incomodaria... A Elizabeth se incomodaria se eu fosse pro funeral dela? O Joey chega bem perto. De jeito nenhum, Dante. Não depois de tudo que você fez por nós. Obrigado, eu não pude participar do funeral de nenhum dos meus amigos quando eu era mais novo, eu só queria ver como é que era. Não tem muito segredo. Mas vamos comigo. O Tristan chega também, cansado. Ele é. Vamos se despedir dela, vai. Vamos. A Beatriz vai também. Ok. Eu vou. Vocês então chegam, vocês vão dirigindo a van, todos vocês dentro do carro, em silêncio. É um silêncio um pouco estranho, um pouco triste. Ao chegar no cemitério, o ambiente já tá. O sol tá se pondo, a luz é bem laranja. E tem várias folhas secas ao redor de toda a área. Vocês são guiados por um dos funcionários do cemitério em direção a uma tumba que tem uma grande estátua de um anjo ao lado de outras duas, que são a do Tiago e a da Lucille. Vocês chegam no ambiente todos juntos em direção à tumba da Elizabeth. Eu não consegui copiar e colar o Dante aqui não, mestre. Deixa eu puxar ele aqui. Humilde. O Joey fica do lado do caixão, só refletindo por enquanto. Vocês chegam no túmulo, tem o nome dela encravado, Elizabeth Weber, que vocês deixaram ali. Eu vou pedir pra vocês sempre deixarem virados assim, as miniaturas. Quem tem a pistola dela, sinalizadora? O Joey. Tô sabendo. Eu me aproximo de onde tá o Joey e coloco uma mão no ombro dele. O Joey coloca tipo a mão em cima da mão dele, assim, sabe? O Tristan Ele vem fica caminhando. olhando de longe. Ele fica parado assim do lado do túmulo. Vocês veem a Ivete também chegando do lado do Arthur. E todo mundo fica de pé ao redor de um túmulo já fechado. Eu Porque o corpo não tava chamo lá. a Erin, peço pra ela me seguir e vou ao lado do Tristan aqui. Eu vou. Ok. Alguém quer dizer algumas palavras? Eu gostaria. Tá bom. O Joey chega um pouquinho, mas o Joey se abaixa, né? O túmulo é baixo, né? Sim, no chão. sim, é no chão. Ele se ajoelha com os dois joelhos, põe uma mão em cima. Isso foi aqui que você salvou minha vida. Você e o Thiago. Foi aqui que eu vi os meus 3 amigos morrerem. E era pra ter sido eu. E o que mais me mata... saber que nos últimos momentos de vida... você ainda ficou feliz.
Porque não fui eu que morri na sua frente. Mas você vai viver. Você vai viver na minha memória. E na memória de todos os ocultistas que eu matar. E na memória de todas as pessoas que eu salvar. E que ela salvou também, né, Joey? O dia... O Tristan dá um passo pra frente. O dia que eu conheci ela... Eu acho que eu conheci ela antes de todos vocês, pra falar a verdade. Irônico até. Ela chegou... Eu lembro que ela chegou na minha casa me interrogando furiosa. Buscando resposta pra um caso de um cara que tinha morrido. Foi nessa hora. No meio dessa fúria. Eu achei que eu ia morrer, fiquei com medo. Foi nessa hora que eu percebi que ela ia ser a gente perfeita. Mesmo que ela não conseguisse enxergar isso. Fica bem, ô da sardinha. Da pintinha, foi mal. Ela dá um passo pra trás. Eu acho que se juntar todo mundo aqui, a gente não fez 20% do que a Alice fez. Arthur. Então... Aí vai te bota a mão no seu ombro. Eu lembro, no começo do ano, a gente perdeu tudo. Toda a gangue. Brulho, Murilo, Gregório, Ivan, Marcelo. As pessoas que eu amava, que a gente amava. Eu perdi tudo. Eu senti que eu não tinha mais rumo. Mas naquele dia eu percebi que eu ainda tinha alguém. Ainda valia pelo que lutar. E isso precisa contar pra todos vocês aqui. A morte dela não pode ter sido em vão. A morte de ninguém até aqui pode ser em vão. Todo mundo aqui precisa lutar até o final por ela e por eles. E ela aponta pro Thiago também. E por todo mundo que já se foi. Eu sei que todo mundo aqui já perdeu alguém. E a gente não vai parar. A gente vai lutar por eles também. O Joey pega o sinalizador, põe em cima assim, na frente dessas flores. Obrigado por me ensinar o que é ser amado por uma mãe. Vocês ouvem na distância um carro chegando e uma porta fechando. E vocês veem de longe o Senhor Veríssimo chegando, caminhando. Eu dou espaço aqui pra ele, chega um pouquinho pro lado. Ele olha pra todos vocês. Eu senti que eu precisava vir. Quando eu conheci ela não era uma gente fácil de lidar. Ela lutava e investigava, mas não pelo bem dos outros, mas para preencher um vazio dentro dela mesma. Mas eu acredito que nessa jornada que ela teve, ela encontrou nos colegas agentes dela algo que estava escondido dentro dela mesma. E é por causa disso que a gente tem que continuar lutando. Não só para confrontar o medo e o outro lado, mas lutar para proteger aqueles que estão do nosso lado. Eu não conhecia muito a Elizabeth, mas dá pra ver o quão importante ela era pra vocês. Me dói ver todos vocês mal assim e ter uma agente que foi tão importante tendo sua partida. Mas todo mundo aqui é importante. E a gente tá junto. Eu já ia me esquecendo. O Arthur enfia a mão no bolso, tira uma moeda. Afinal, ela também é uma Galdera Abutre. Eu coloco a moeda assim em cima do caixão aqui dela. Obrigado, Liz. Vocês vêm chegando na distância, na mesma direção que o Veríssimo veio. Vocês veem alguém que tecnicamente nem conhecia a Agatha, a Liz. Vocês veem a Mia e o Lupe. E a Mia tá segurando a mão da Agatha, que tá relutante. E ela empurra a Agatha pra frente assim. E ela vem andando com vergonha.
Eu percebo a Agatha aqui. Sim, vocês veem ela chegando de longe. A minha dá uns passos pra Eu dou trás. um sorrisinho pra ela. Ela tá morrendo de vergonha, assim, não consegue olhar pra ninguém, ela tá só com o olhar abaixado. Tá, eu vou chegar assim e colocar a mão em cima do braço dela. Obrigado por ter vindo. Você acha que eu posso Eu estar aqui, olho pra Heitor? ela e sorrio. Lógico que pode. Tá tudo bem. Ela vem no meio. Vamos lá, eu nunca fiz isso. Eu nunca contei pra ninguém aqui. Mas esse corpo aqui não é nem meu. Era de outra pessoa. O nome dele era Gabriel. E eu matei ele. Foi por causa disso que eu conheci ela. Ela me bateu, eu tomei um tiro no pé. Foi um bagulho muito foda. Foi foda. Eu odiava ela. Mas eu conseguia sentir nela a mesma coisa que eu sentia também. Esse ódio. Mas não era ódio pelos outros. Era o ódio de si mesma. Eu fiz tudo que eu fiz porque eu tava assustado, eu tava desesperada, eu tava com medo. E principalmente, eu tava sozinha. Completamente sozinha. Eu nunca tive coragem de dizer isso pra ela e agora é tarde demais. Mas eu quero pelo menos tentar. Me desculpa. Ela joga o livro de couro em cima do túmulo. E se ajoelha e começa a chorar. Me desculpa. Eu chego do lado dela, fico passando a mão no ombro dela. Enquanto isso. Despedida nunca é fácil, né? Eu me aproximo, eu vou colocando a mão no bolso da minha jaqueta. Eu tiro a foto que a gente tá no sovaco seco, todos juntos. E coloco em cima do túmulo. Mas, Joey, não se preocupa que eu sei que de onde ela tá, ela vai esquentar seu coração. Obrigado, Kaiser. A Ivete e o Tristan saem um pouquinho assim. A Agatha também. Ela sai chorando. Alguém mais Deve quer se juntar ali a Erin. falar alguma coisa? Eu posso falar uma coisa? Fica à vontade. É um prazer ser da equipe de vocês. É um prazer também. O Joey Não sei levanta. quem fez isso. Mas eu juro por tudo que a gente vai pegar. Esse pessoal a gente vai matar ele. Um por um. O Joey levanta, põe o braço, tipo, abraça assim o Kaiser. E vai, sei lá, puxando ele assim pra baixo. Pra eles irem saindo. Eu abraço de volta e acompanho o Joey. O Veríssimo sai. Vocês veem a Agatha parada na frente do túmulo do Thiago. E ela sai. Junto com todas as outras pessoas. Eu pego na mão da Erin e sigo o Tristan. Vamos, Erin. A Bia também. Junto com eles. O Arthur também, ele ficou um tempinho passando a mão no caixão assim, do mesmo jeito que ele passou quando ela tava triste lá no orfanato e tal. Aí vai te fazer companhia. Daí, só isso. Daí eu viro e saio. E puxo a Ivete também. Todo mundo então sai, o resto do pessoal fica. Dante,
Eu tô só assimilando tudo, que eu nunca tive a oportunidade de me despedir de alguém ou ver como é que é as pessoas se despedirem de alguém, só tô assimilando. Eu tô parado um pouco, tipo, absorvendo isso. O quê? A Beatriz tá na mesma situação. Vocês todos então caminham e deixam pra trás o túmulo da Beatriz, da Liz, com o sinalizador, com o nome dela, a moeda e o caderno, além da foto que o Kaiser deixou e o legado dentro de vocês. Queria ter conhecido a Alice. Eu queria ter conhecido muita gente também, Harry. Nossa, deve estar sendo horrível pra eles. Não, o que a gente pode fazer é estar lá por ele. Vocês todos vão em direção à van pra voltar pra base? Uhum. Sim. Vocês todos... Dentro da van, Uhum. o Joey pra puxa o celular Beatriz. dele. Ah, desculpa. Não, a fala aí, minha fala aí. Agatha e o Veríssimo voltam no carro que eles vieram juntos. E o Não, a Luke- minha ação é na van. Sim, só avisando como eles voltaram. Ah, tô falando pro Tá. Hakim. Ah, então eu vou falar com a Lilian, a Beatriz. Lilian. Eu vi meus amigos queimando, eu vi eles morrendo, eu vi a dor que isso causou. Porque eu não consigo entender por que nossos amigos estão junto com o Gal fazendo tudo isso acontecer, eu não consigo entender. Eu também não consigo entender, Dante. Eu sei de menos coisas que você, eu era menos próxima deles do que você e... De fato, nada disso parece fazer sentido, mas se a gente puder, de alguma forma, impedir, eu tenho certeza que a gente vai fazer o que for necessário. E eu tô muito feliz de poder contar com você nisso. A gente tem que parar o Gal pra isso não acontecer mais. Com certeza. Dá pra ver o que eles estão passando. Eu não consigo nem imaginar como seja isso. Eles parecem uma pessoa incrível. Eu queria ter conhecido ela melhor. Vamos lá com Vamos. eles? Vamos sim. Eu dou um abracinho de um braço só. Tipo, tá ligado? Ok. Saio. Me aconchego e beleza. Não tem exposição paranormal pra mim, Dante? Cara do Hakim foi tudo. Vixe. Eita, não saiu aqui. Foi aí alguma coisa? Não. Tenta dar F5 talvez. Deixa eu dar um refresh aqui. Vou dar F. Ah, não Era? foi, agora foi. Nossa, tá... foi, eu não vi. Foi um fracasso? Foi Ok. F5 e foi. Ah, foi então. Você diz, eu confio. Não, foi um fracasso. Você não. Eu só queria fazer um teste. Tranquilo. Vocês voltam então pra base, deixando pra trás o túmulo da Elizabeth e todas as marcas que vocês deixaram nele. Minha ação na van, E a sua ação na van enquanto vocês estão a caminho da base de novo. Vocês veem o Joey abrindo o celular dele e dando play num vídeo onde a Alice tá no sovaco seco tentando pegar o dardo que tava no teto. E ela caindo, se quebrando, e aí dá pra ouvir tipo uma muvuquinha, a galera gritando: vai, vai, vai! E misturado assim com, sei lá, um riso e choro ao mesmo tempo. Uma sensação de que essa era uma das memórias que ela vai deixar, sabe? Uma pessoa louca e divertida. E muito boa no que fazia também. Enquanto eu botei a base carregar aqui. Vocês todos chegam na base, enquanto carrega, talvez dê uma travadinha. Vocês chegam na base e vocês veem o Veríssimo indo direto pra sala de reunião. E ele meio que deixa claro que vocês podem ir entrar e conversar, que existem coisas que precisam ser reveladas a vocês. Existem informações sobre a desconjuração e sobre tudo que tá acontecendo que precisa ser
debatida e o rumo dessa história precisa ser definido. Carregando aqui. Ok. Eu vou pedir pra vocês se colocarem no escritório dele Eu já, tô pra gente carregando não precisa também. nem passar tudo. Deixa eu Sim, ligar sim. aqui. Ixi. Não sei nem onde eu tô, fi. Calma aí, vocês estão todos na van lá, eu vou Aqui, pegar. Aí, boa. Peguei. Esse aqui não tá mais aqui. No caminho da van, posso perguntar uma coisa pro Joey antes? Pode, com certeza, rapidamente? pode, com certeza. Joey, desculpa te perguntar agora, mas tem uma coisa que ficou na minha cabeça desde que ele saiu de lá que eu não entendi direito. O que é? Da onde vocês conheciam o Arnaldo? O Arnaldo era pai de um dos agentes da Ordem. Thiago Fritz. E ele também Eu fui era numa um missão com agente. ele. Entendi. Ele era um agente da Ordem também? Sim. Eu vou só Estranho. dar uma olhada pro Dante também. Vocês veem que a Agatha tá dentro do... Só pra vocês saberem, a Erin e o Fernando trouxeram as informações que eles encontraram na base do anfitrião pra cá. Todos aqueles mapas e documentos entregaram pro Veríssimo. A Agatha, por algum motivo estranho, tá dentro do escritório junto com vocês. E tá todo mundo aqui já? Vou ficar aqui. Pode deixar virado... pode deixar virado pra cima sempre, vocês não precisam virar assim, porque senão fica de ponta cabeça. Vocês deixam... Vocês estão todos dentro do escritório. Eu, antes de tudo, queria pedir desculpa pela minha reação mais cedo. Eu não esperava ouvir esse nome nunca mais. Tá tudo bem, Sr. Veríssimo. Vocês encontraram Kian? Pode-se dizer que sim. Eu vi o Léo sendo puxado pelo Gal. E o Gal chamou o Léo de Kian. Kian é o nome do primeiro ocultista da história. E ele tem mais de 4.000 anos. Ele iniciou há milênios o culto do conhecimento, ou como eles se nomeiam, scriptas. O culto trata ele como se fosse algum tipo de ser superior ou imortal. Ele se manteve vivo por todos esses anos, usando inúmeros rituais diferentes. Ele se vê como algum tipo de deus do conhecimento. E por isso ele acredita na própria imortalidade. Mas ele é só um homem. E eu sei disso porque eu matei ele. Ou pelo menos eu achei que eu tinha. Em 2002, ele ainda usava o nome de Virgílio. Foi a morte dele que desencadeou toda a queda do ocultismo nos últimos 15 anos. Por causa da morte dele, a membrana estava protegida. Os monstros e cultos se tornaram cada vez mais fracos. Como resultado, os agentes da Ordem baixaram a guarda. E o investimento, no geral, foi diminuindo cada vez mais. Até que agora, em 2019, de repente, com esse surto ocultista, a gente foi pego despreparado. Se o Kian retornou depois de todo esse tempo, talvez a morte dele tenha sido proposital. Quais são as intenções dele? Por que ele prendeu vocês e liberou? Por que não matar vocês? Senhor Veríssimo, o que eu senti é que eles queriam sangue, eles queriam luta. Eles ficavam repetindo quão fraco a gente é e que a gente não conseguiria derrotar eles ainda. Parecia que a gente fazia parte do plano, Sr. Veríssimo. Eles Exatamente. falaram que sabiam que a gente ia vir e que a gente não estava preparado.
e que cada um era uma peça, que cada um precisava cumprir um papel, e que a Liz era marcada. As motivações do Kian sempre foram um mistério pra gente. Até mesmo 20 anos atrás, quando eu, o Arnaldo, a Shizui e a Francisca, aliados inclusive, ele olha pro Kaiser, com a ajuda do Chris. Minha avó? Nós tínhamos certeza que ele tinha sido morto. Nós vimos ele morrendo. Senhor Veríssimo, eles também comentavam sobre esperar os outros marcados aparecerem. A gente deduziu que era nós mesmos. E por que vocês estão aqui agora? Se o trabalho deles era acabar com tudo, por que vocês estão aqui? O que significa ser um marcado? Talvez eles precisem da gente pra fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe. Nós temos... Envolvendo o outro lado. Quais são as nossas rotas de investigação agora? Nós temos alguns mapas com informações do anfitrião que Rubens e Johnny e Samuel já estavam investigando. A gente também achou informações sobre a escola que a Agatha estudou. E parece que ela faz parte desse plano de alguma forma. Eu diria que o próximo destino nosso vai ser uma cidade chamada Canadense. Aqui no interior de São Paulo mesmo. Quando a gente estava preso no orfanato, o Bruno, que faz parte desses scripts que você falou aparentemente, apareceu na minha cela e me disse que o Leonardo Gomes, ele havia sido adotado. Então, chegando aqui na base da ordem, eu fui imediatamente pesquisar sobre e achei alguns certificados de adoção mostrando que ele foi adotado por uma família e ele ficou poucos meses adotado nessa cidade chamada Canadense, em um condomínio fechado, em uma mansão, alguma coisa assim. Mas logo depois de alguns meses ele voltou para o orfanato. Eu acho que o nosso próximo destino é ir lá verificar. Existe... Ele olha pra Shizui e Shizui olha pra ele com um olhar apreensivo. Existe outra coisa sobre o Kian que vocês precisam saber. Eu vou pedir pra todos vocês darem um teste de encontrar pra mim. O Kian. Ok. Vocês... alguém tirou Tirei extremo? extremo. Ok. Eu tirei Dante, extremo. você percebe uma coisa estranha. A porta atrás de vocês estava aberta e agora não tá mais. Você não ouviu ela fechando. O Severíssimo olha. Tem alguma coisa errada. Vamos, Senhor Veríssimo. Eu aquela pedi porta- pra vocês fecharem a... Eu pedi pra vocês deixarem a porta aberta porque ela tá fechada agora. Alguém acabou de fechar a porta. Ou Quem? algo, Senhor Veríssimo. De repente, vocês começam a ouvir alguns sussurros e barulhos. Tem alguma Joey- coisa errada. Shizui! O Joey saca... Vocês não estão com as armas, estão? Eu sempre Tá, tô. ok. Vocês pegam. Vocês veem. O Veríssimo olha pro lado. Shizui! Ela vira rapidamente e ela tira o quadro do Coliseu com o arco de trás do Veríssimo. E nisso, puf, todas as luzes apagam da ordem. E puf, de repente todas as luzes ligam vermelhas. Pé, pé, pé. Um alarme alto começa a tocar. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui! Atrás do quadro tem um cofre grande com um painel. O Sr. Veríssimo começa a bota a digital dele, o cofre abre, vocês veem um grande livro e várias armas de tamanhos e magnitudes diferentes. Ele começa a pegar as armas, ele pega uma espingarda e atira pra Shizui, que pega lá na mão no ar. Ele pega uma espada. Tem alguma coisa... Isso não pode estar acontecendo. E você começa a ouvir várias portas de metal fechando ao redor da base. Ou portas de bunker, assim. Tem alguém invadindo a base, agora! Pega as armas! E ele começa a jogar várias armas pra vocês. Quem quiser pegar arma, pega a arma. Ele joga um rifle, pistolas. Eu pego um rifle. Ele joga o que envolva Pega uma arcos. Glock. Ele começa a jogar vários rifles e pistolas pra vocês. O rifle é igual ao meu? Sim.
Todos são M4s. O Eu Joey pego pega uma o pistola. Eu pego também. Eu Eu pego peguei Vocês um escutam Glockzinho. pé, um alarme alto por toda a base. Como assim tô invadindo? Quem tá invadindo? Eu não sei, não era possível isso. O que tá acontecendo? O Sr. Veríssimo passa correndo por vocês. O Tristan já... Não, sem negar, não. O Tristan já... Não se preocupe, eu já faço isso. Ele bota a digital e a porta de metal que fechou na sala abre. E vocês se deparam com o corredor. A porta pro salão principal tá fechada. E vocês veem, vindo aqui pro corredor, quem vem junto. O Joey vai também. Eu vou Logo atrás do também, a Kaiser. Beatriz Vocês pega todos uma vêm pistola. correndo, junto com o Sr. Veríssimo, preparado. A situação é tensa. Vocês veem a Letícia saindo. Peraí, aqui. Ela sai correndo pra cá com um olhar assustado. Sr. Veríssimo! Todas as celas estão abrindo! O que tá acontecendo? Pé! Ele, o quê? Como assim todas as celas dos ocultistas? Sr. Veríssimo! O Tristão, o que tá acontecendo, Sr. Veríssimo? O que a gente faz? O que vocês fazem? Eu vou correr. O que tá acontecendo? Os ocultistas estão fugindo. Tô me juntando a eles. Esses- também. Sr. Veríssimo, a gente tem que O sistema fugir, a de gente não vai segurança conseguir essa segurar porta. todos. Ah, não. Alô? Alô? Oi? Mano, meu PC nem fodendo. Alô? Oi? Calma, eu tô ao vivo ainda. A gente Alô? tá te ouvindo e tá te vendo. Tá me Calma, eu não ouvindo? sei se eu tô ao vivo. Meu PC parou de funcionar por um segundo. Tá tudo Parece bem, tá tudo que bem, tá. tudo bem. Tá ao Continuando, vivo, tá ao continuando. Essa Deu uma porta travada aqui, aqui também. pra baixo, tá trancada. Vocês só conseguem... Mano, vocês só... O serviço tá assustado, tá todo mundo assustado. Tem alguma coisa bizarra acontecendo. O A porta Joey pro salão passa tá direto. A trancada. porta trancada, tem uma grande porta metálica com um painel do lado. O painel abre secretamente atrás da parede. Não vamos deixar eles fugirem, mano. Vamos lá pras celas. Vem comigo. E Eu vou. Mas na tem alguém frente. invadindo pela frente, o Sr. Veríssimo coloca a mão e abre. E vocês vêm levantando lentamente a grande porta de metal que vai pro salão. Vocês conseguem ouvir vários passos vindo de dentro das celas dos vários ocultistas caminhando. E quando a porta se abre, vocês conseguem ver um monte de gente com trajes brancos, máscaras. Uma mulher se exalta na frente de todos eles, com a pele negra e os cabelos trançados. Todos eles têm cordas amarradas no pescoço. Um deles está segurando uma espada no pescoço da Ivete, que está ajoelhada. E essa máscara de desespero tem um símbolo na cabeça. Vocês escutam passos vindo das celas. E vocês veem Nathaniel saindo com um sorriso no rosto. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio. Não, você não fez isso, sério. E a gente você não fez isso, continua sério. no próximo episódio de Ordem Paranormal. Carai. Boa demais. Agora eu quero ver ele dar beijinho, mano. Nossa. Muito obrigado Boa demais. a todos vocês por terem jogado até aqui. A Desconjuração retorna ano que vem. Muito obrigado por terem participado. Muito obrigado Foi por muito terem legal, assistido. mano. Foi muito legal. E eu tô ansioso pra ver pra onde essa história vai. Nossa. Vamos agora Chat, entrar feliz na pausa. festas. Feliz festas. Arte desse Descansem, pessoal. fiquem Feliz bem. Natal, feliz ano novo. Obrigado Feliz fim mesmo. de ano pra todo mundo, gente. Muito obrigado pelo carinho, viu? Dinheiro. Obrigada. Tome cuidado com as feliz festas. frestas aí, ô, É galera. verdade, é verdade. Verdade. Fiquem bem e a Desconjuração volta ano que vem. Feliz 2020. Aliás, feliz 2021 e até lá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Murilinho. Tchau, Murilinho.